Oi, pessoal! Hoje, vamos recapitular uma história chamada Orca Negra. Amor, por favor, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Isso nos ajuda muito. Aproveitem. Tudo começa com uma menina de joelhos, cercada pelos corpos sem vida de seus irmãos. Ela está gravemente ferida e olha para seus irmãos mortos. Ela então percebe que ainda não passou dos 22 anos nesta terceira vida. Em suas primeiras e segundas vidas, viveu até os 20 e 21 anos. Enquanto ainda sofre com seus ferimentos, ela pensa sobre como já viveu o mundo 3 vezes. Ela é continuamente reencarnada em uma família criminosa. Ela também conclui que ninguém mais enfrenta um destino tão lamentável como o dela. Enquanto lembra de sua vida, nota um homem com uma aura forte se aproximando. A protagonista feminina percebe que é um dragão vivo, o Duque Dragão. Ao ver o Duque Dragão, a protagonista feminina se lembra que, se os protagonistas masculinos não tivessem enlouquecido o Duque Dragão, ela não estaria nessa confusão. Quando o Duque Dragão está prestes a matá-la, ela vê a Rua das Almas atrás dele. Ela pensa que, se conseguir conquistar um dragão, pode voltar para casa. Após a protagonista feminina ser morta, ela reencarna em sua quarta vida como sua versão jovem. Assim, sua história começa de novo com uma festa. Quando a festa começa, as pessoas começam a fofocar e a ter pena da jovem por estar sendo vendida como noiva de um dragão. Isso acontece porque seu poder não despertou quando nasceu. Quando a jovem é levada de volta para seu quarto, ela planeja se tornar a noiva do dragão e manter a história original igual. Durante suas 3 vidas passadas, ela sempre falhou e acabou sofrendo pelas consequências da repetição. Assim, nesta vida, ela planeja despertar seu poder, que pode ser seu caminho de volta para casa. Quando a protagonista feminina chega ao seu quarto, o mordomo rapidamente a coloca em seu berço, sem se importar se ela é manuseada com brutalidade. Depois de alguns minutos, o chefe da família, Orca Akula Quasial, chega ao seu quarto. Ao ver Akula, a jovem percebe que hoje é o dia em que receberá seu nome. Enquanto isso, Akula examina a jovem e pergunta a seu mordomo se ela possui o poder da água. O poder da água se refere a uma habilidade extraordinária transmitida através das gerações na família Orca. Quando ativada, seres aquáticos podem exercer seu poder livremente até em terra. Eles também possuem a capacidade de remover as limitações sobre o poder de todos os animais marinhos. Depois de ver o rosto ansioso do mordomo, Akula percebe que ele pode ter trazido algo inútil para ela. Assim, ela rapidamente começa a sair. No entanto, seu mordomo a lembra de dar um nome à jovem, o que Akula pede que ele chame de Calypso. Calypso Aquaciatel então entra em pânico ao ver Akula saindo do quarto. Ela então começa a pensar em uma maneira de chamar a atenção de Akula. Para ser vendida como noiva de dragão, ela deve sobreviver no leste até completar 10 anos. Ela grita para Akula: esperar. Akula para de andar ao ouvir Calypso falar e confirma que é realmente Calypso quem está falando ao chamá-la de vovó. Intrigada pela fluência de Calypso, Akula pergunta ao mordomo quem ensinou a criança. É de conhecimento comum que os filhotes de baleia começam a falar mais tarde e gaguejam até os 5 anos. Akula também percebe que Calypso pode entendê-la, então a pega e a observa. Akula então percebe que ela é atrevida e se parece exatamente com Pierre. Ela pergunta a Calypso se pode se tornar útil. Ao ouvir isso, Calypso tenta agarrar Akula, mas ela a desvia, fazendo com que Calypso puxe alguns fios de cabelo de Akula, deixando o mordomo em pânico. Mas então, Calypso não se importa e responde confiantemente a Akula que provará que é útil. Ela acabou de puxar o cabelo da vovó? Akula então ri da confiança de Calypso em sua resposta, o que deixa o mordomo sem palavras. Akula então comenta com carinho que Pierre produziu alguém como Calypso, mesmo que Pierre já tenha desistido da vida. Ela então coloca Calypso de volta em seu berço. Eu me pergunto, qual é a história por trás dessa pessoa chamada Pierre? Ele é seu pai? Depois disso, Akula instrui o mordomo que está adiando a dispensa de Calypso. Ela pede que ele coloque Calypso na instituição educacional. Quando Akula está prestes a sair, ela lembra Calypso que, se não mostrar resultados na instituição, será expulsa, e não haverá segunda chance. Na manhã seguinte, enquanto é carregada por um servo, Calypso pensa em seu plano para sobreviver em segurança até os 10 anos. Isso também a faz perceber que suas habilidades físicas ainda são insuficientes e que está muito atrasada. Como irá frequentar uma instituição educacional, deve encontrar um guardião. É impossível sobreviver sozinha. Os pensamentos de Calypso são interrompidos quando o servo a coloca gentilmente no chão e começa a informá-la respeitosamente sobre a mudança para a escola.
escola. Calypso então percebe que o tratamento do servo para com ela muda depois que suas habilidades são reconhecidas. Enquanto Calypso está em seu quarto, pensa sobre quem pode ser seu guardião. Ela imagina um adulto com um poder formidável que causará medo em qualquer um. Ela entende que ainda não despertou o poder da água e não está profundamente envolvida nas disputas de poder da família. Enquanto pensa nisso, Pierre Aquasial, seu pai, vem à mente de Calypso. Enquanto Calypso está caminhando para começar seu plano, ela se lembra que Pierre nem mesmo veio quando ela nasceu, assim como Pierre não cuidou dos irmãos mais velhos de Calypso. Estou começando a pensar que essa pessoa é um pai horrível. Assim, ela decide que Pierre não deve descobrir que ela é sua filha. Ele pode ajudá-la a mostrar seus poderes. Quando Calypso chega ao lugar onde Pierre sempre descansa em sua vida passada, ela começa a agradecer suas memórias daquela vida. Ela nunca pensou que essa informação seria útil em sua vida presente. Calypso então começa a observar o lugar e rapidamente nota a presença de Pierre. Por que ele é tão bonito? Não é justo. Você não pode ser um pai horrível e ser tão lindo. Ela então caminha direto para Pierre. Ela sorri e pergunta com confiança onde fica a instituição educacional, para começar uma conversa com ele. Enquanto espera pela resposta de Pierre, Calypso examina seu rosto. Ela percebe que não viu o rosto de seu pai claramente em sua vida passada, mas agora pode realmente admirá-lo. Vendo que Pierre não está interessado, Calypso tenta novamente falar com ele, pedindo que ele a leve até a instituição educacional. Pierre então a rejeita entediado e diz para ela voltar pelo caminho que veio. Calypso então se senta ao lado dele e compartilha uma fruta seca com Pierre para chamar sua atenção, mas Pierre não se move. Ela então começa a falar com ele. Ela pergunta se ele está sempre sozinho naquele lugar e se não tem amigos. No entanto, Pierre ainda a ignora, o que deixa Calypso irritada. Mas então ela rapidamente muda de humor e anuncia a Pierre que precisa ir. Quando despede de Pierre, ela sorri vibrante para ele e lhe diz que eles se encontrarão novamente. Olhando Calypso se afastando, Pierre percebe que ela pode ser sua filha e não saber sua verdadeira identidade. Além disso, enquanto Calypso está caminhando, ela tem certeza de que Pierre não sabe de quem é filha. Ela está mais ansiosa para despertar o interesse de Pierre. Na manhã seguinte, enquanto Calypso está caminhando para ver Pierre novamente, ela se lembra que havia despertado o poder da água ao possuir o tesouro da linha em sua vida anterior. Mas então ela percebe que não pode simplesmente sair correndo para encontrar o tesouro agora. Ela pensa que Pierre aceitá-la como sua aluna é sua prioridade. Enquanto caminha, ela ouve os meninos falando sobre quem é a nova aluna. Eles só sabem que ela é uma descendente direta que não consegue nem usar o poder da água. Os dois meninos então falam sobre como ela será vendida para ser a noiva do dragão. Enquanto Calypso continua ouvindo os meninos, ela os ouve planejando discipliná-la. Os dois meninos não querem deixá-la interferir no plano de Bayon no futuro. Depois de ouvir o nome de Bayon, Calypso lembra de Bayon como o filho mais velho de seu tio. Ela então supõe que os dois meninos devem ter se oferecido como garantia. Depois de descobrir sobre o plano deles, Calypso começa a se afastar dos dois meninos. Ela sente que ainda não está apta e preparada para lutar contra eles. No entanto, enquanto está prestes a se afastar, ela de repente pisa em um galho, fazendo barulho e revelando sua presença aos dois meninos. Notando que alguém está escutando-os, os dois meninos procuram descobrir quem é e encontram Calypso. Calypso então começa a correr deles. Mas quando os dois meninos a perseguem, ela percebe que está exausta e presa. Depois de um tempo, os dois meninos percebem que Calypso é a que eles estavam procurando. Eles tentam zombar dela, perguntando se ela é uma descendente direta, já que parece fraca. Calypso então se rebela contra eles, o que choca os meninos, já que ela ainda é jovem. Mas então um menino continua a zombar dela, dizendo que ela é apenas uma praga que não tem nada para mostrar. Calypso morde a mão do menino, grita com eles e os chama de cabeças de peixe bárbaros. Vá, garota, mostre a eles que não podem apenas brincar com você. Ela então os ameaça, dizendo que se tentarem intimidá-la, seu pai não ficará em silêncio. Ambos os meninos ficam chocados, já que se o pai dela é Pierre, é raro que ele seja reconhecido pelo chefe direto da família. Calypso então comenta com os meninos que se pergunta o que Pierre dirá se os subordinados de Bayon a intimidarem. Mas então um menino não recua e tenta desferir um soco em direção a Calypso. Ao ver isso, ela fecha os olhos e se prepara para o impacto. Mas então a água de repente bloqueia o soco do menino e o lança para longe de Calypso. Após o incidente, os meninos começam a correr. Sozinha, Calypso fica maravilhada porque pensa que pode ter despertado seu poder. No entanto, ela não sabe que Pierre está
está de fato atrás de uma árvore e é responsável por salvá-la. Calypso então se sente um pouco triste porque não pode encontrar Pierre devido aos seus ferimentos. Oh, ela é tão adorável. Eu só quero colocá-la nos meus bolsos. Enquanto isso, Pierre, escondido atrás da árvore, está intrigado com a atitude de Calypso e se pergunta se ela sabe quem ele é. Após o incidente, Calypso tenta usar o poder da água novamente, mas para seu desagrado, nada acontece. Enquanto tenta, um servo bate na porta de seu quarto. O servo se apresenta como Mesa e informa a Calypso que uma data foi marcada para que ela inicie a educação primária. Calypso, então, observa a nova serva e percebe que pode ter visto Mesa. Isso é verdade, pois Mesa é uma das pessoas que a acompanhou em lutas no passado. Calypso não pensa muito sobre Mesa, mas já planeja mantê-la perto. Quando Calypso está prestes a se afastar, Mesa então pergunta preocupada para onde ela está indo, o que faz Calypso lembrar como o passado servo que estava encarregado dela abordou Calypso de maneira rude. Então, ela rapidamente deu um tapinha na cabeça de Misa enquanto comentava sobre como Misa era gentileza. Depois disso, anunciou que voltaria, deixando uma Misa admirada para trás. Em seguida, quando Calypso chegou à fonte, viu rapidamente Pierre e chamou sua atenção. Pierre então perguntou a Calypso se ela havia se perdido novamente, ao que ela respondeu que não era tão burra para se perder de novo. Calypso olhou para Pierre e sorriu intensamente para ele enquanto fingia perguntar se ele sabia como usar o poder da água. Calypso então acrescentou que queria que ele a ensinasse, já que parecia ser bom em ensinar. Notando o desinteresse de Pierre, Calypso começou a persegui-lo, dizendo que era a chance dele para ter uma discípula genial. Isso fez Pierre perguntar a ela de onde ela herdou suas quimioquinas. Calypso então respondeu rapidamente que as recebeu de seu pai e começou a elogiá-lo. Ela disse coisas como ele era super bonito, incrivelmente capaz e a pessoa mais extraordinária. Isso fez Pierre olhar para ela divertidamente. Essa criança é muito atrevida. Não é à toa que a avó está intrigada com ela. Depois de ouvir os elogios de Calypso ao seu pai, Pierre perguntou diretamente por que ela não estava pedindo ajuda ao pai para aprender a usar o poder da água. Calypso então disse a ele que seu pai estava ocupado e que Pierre tinha muito tempo para ajudá-la. Em seguida, Calypso anunciou que precisava voltar à instituição educacional. Quando estava prestes a sair, Pierre informou-a que forçar um despertar poderia ser fatal, mas Calypso lhe disse que estava tudo bem, já que só se vive uma vez. Calypso então disse que queria aprender, já que seu pai queria que ela se tornasse uma orca excepcional. Sabendo que Calypso não desistiria, Pierre disse a ela que a ajudaria, mas ela deveria saber que ele não consideraria sua idade durante o treinamento. Ele, então, informou-a para se encontrar todos os dias no mesmo lugar e hora para as aulas. Calypso então concordou animadamente e perguntou como deveria chamá-lo, ao que ele respondeu que ela poderia chamá-lo como quisesse. Na manhã seguinte, Calypso começou seu treinamento com Pierre. Durante o treinamento, Pierre instruiu-a a mergulhar na fonte, o que fez Calypso questionar e então perguntar se havia outras maneiras de treinar. Então Pierre sugeriu um treinamento mais severo para ela, o que fez com que ela rapidamente concordasse e mergulhasse na fonte. Enquanto estava debaixo d'água, Calypso começou a lembrar do exercício que Pierre fez ela fazer. Ela pensou que a intensidade do treinamento parecia muito alta para sua idade, mas, por outro lado, Pierre já a informou que não consideraria a idade. Notando que não poderia prender a respiração por mais tempo, Calypso rapidamente saiu da água enquanto tentava recuperar o fôlego. Pierre então comentou que ela poderia ser uma ameba, mas rapidamente se retractou, já que uma ameba reagiria ao nível de estímulo que Calypso estava fazendo. Calypso então começou a reclamar, mas Pierre disse a ela que, como ela conseguia lidar com todo o treinamento, sua idade não importava. Isso a deixou mais ansiosa para treinar. Você consegue, garota. Em seguida, chegou o dia em que Calypso entraria oficialmente na escola. Ao chegar, foi recebida por Layla, que ela lembrava como alguém que a ajudou no passado. Layla então informou a Calypso que é a responsável pela instituição de educação primária. Enquanto Layla lhe dava informações, Calypso começou a encará-la. Então lembrou que Layla foi quem a ajudou no passado, quando alguém tentou acusá-la de roubo. Apesar de tudo isso, Calypso ainda foi expulsa, já que era impotente. Em seguida, Calypso cumprimentou Layla enquanto se curvava graciosamente, o que deixou Layla admirada. Ela pode ter ouvido rumores sobre Calypso, mas não pensou que ela conseguiria falar perfeitamente e ter também maneiras impecáveis. Ao chegarem à sala de aula, Layla apresentou Calypso às outras crianças que a olharam inocentemente. Enquanto Calypso interagia com as outras crianças, Layla examinava suas ações. Mesmo que houvesse rumores sobre Calypso ser uma gênia, alguns tentaram enganá-la. Assim, ela descobriria o que poderiam estar tentando esconder. Enquanto isso, Calypso percebeu o plano de Layla enquanto interagia com as outras crianças. Assim, tentou provar a Layla que era real e que não estava enganando ninguém. Depois disso, Calypso olhou para Layla e sorriu
sorriu, perguntando se ela ainda precisava de mais tempo para testá-la. Layla sorriu e informou a Calypso que ela precisava passar para uma classe superior. Parecia que ela estava gostando das reações que recebia. Depois de ouvir isso, Calypso sorriu, pensando que tudo estava indo conforme o planejado e que ela estava esperando por esse momento. Calypso então informou Layla que queria estar na turma da oitava baleia, especificamente na seção alfa. Como precisava chamar a atenção de sua avó, ela precisava ser a definição exata de um gênio. Estar na turma com o aluno mais velho da instituição primária significava que os reunidos ali eram os melhores alunos. Estar na turma deles poderia impressionar sua avó. Layla então olhou para Calypso e perguntou seriamente se sua decisão era final e se ela deveria arcar com as consequências de suas escolhas. Calypso percebeu que a forma como Layla falou com ela significava que Layla não a estava tratando como uma criança de 3 anos. Assim, ela sorriu para Layla e concordou com ela. Layla curiosamente perguntou a Calypso quem a informou sobre as etapas educativas. Mas Calypso mentiu e disse que foi seu pai quem lhe disse. Os servos escutaram a conversa e ficaram chocados ao saber das ações de Pierre. Calypso percebeu os servos e então mentiu para Layla, dizendo que seu pai a amava tanto e que ele também lhe contava tudo em detalhes. Com relação à instituição, Layla leva Calypso para sua nova turma. Enquanto a guia, Layla olha para Calypso e pensa que Pierre se importa com sua filha. Todos sabem que Pierre nunca viu um de seus filhos. Chocantemente, Pierre pode secretamente visitar e interagir com Calypso. Layla então percebe que, mesmo que Calypso não consiga controlar o poder da água ainda, se Pierre está ajudando-a, então o poder de Calypso despertará em breve. Um novo desafiante sucessor pode ter aparecido. O plano de Calypso funciona muito melhor do que ela planejou. No dia seguinte de treinamento, Calypso começa a contar a Pierre sobre seus dias na instituição educacional. Ela fala sobre como as coisas correram muito mais tranquilamente do que pensava. Pierre, curioso, pergunta o que correu suavemente. Calypso, confiante, diz a Pierre que suas habilidades foram reconhecidas. Assim, tudo correu bem. Pierre então pergunta a Calypso por que ela está animada quando não consegue nem controlar o poder da água. Assim, ela será eliminada rapidamente. Calypso encara Pierre e diz que ele é um estraga-prazeres. Mas ela também o entende, porque ela é uma criança de 3 anos que pode ter uma ótima conversa com uma pessoa socialmente awkward como ele. Acho que você acaba de ser queimado por sua filha. Após ouvir a resposta de Calypso, Pierre pergunta se ela quer fazer voltas adicionais em seu treinamento. Calypso, convencida, responde que fará um poema de 33 linhas em vez disso. Calypso então tenta mudar de assunto perguntando a Pierre se ele já viu uma criança de 3 anos com a mesma resistência que ela e músculos que podem em breve quebrar pedras. Haha, eu adoro essa confiança. Vendo a confiança de Calypso, Pierre diz a ela para segui-lo, já que há muito treinamento a fazer. Eles chegam à casa de Pierre e notam que é menos grandiosa. Talvez seja porque Pierre perdeu o favor da avó. Calypso e Pierre então chegam ao quarto de Pierre. Ao chegarem, Calypso nota como ele está sujo. Assim comenta com Pierre que seu quarto é como um chiqueiro. Pierre então sorri e instrui Calypso que ela começará o treinamento limpando seu quarto usando seu poder. Ao ouvir isso, Calypso questiona a maneira de treinar de Pierre, já que o treinamento utiliza o poder da água, que é mais vital ao atingir alguém. Pierre observa que Calypso às vezes fala como se conhecesse muito bem o poder. Calypso se encontra em uma situação espinhosa. Ela e seu pai, Pierre, que também é seu mestre, estão sob treinamento intenso hoje. O treinamento dela inclui limpar o quarto de seu mestre usando o poder da água. Pierre, despreocupado, instrui que há várias maneiras de aplicar o poder da água. Usando-o, ela pode intimidar seu oponente com sua presença. Em segundo lugar, pode materializar a água e controlá-la livremente. Depois, pode remover as restrições que todos os seres aquáticos enfrentam em terra. Por último, através do poder da água, pode aprimorar seus atributos físicos e fazer tudo com força bruta. Entre essas 4 maneiras, ela só pode usar o método de aprimoramento. Seus métodos são um pouco ortodoxos, mas vamos todos torcer para que funcione. Pierre também menciona que usar regularmente seu poder pode trazer seu despertar mais perto. Enquanto seu pai continua a falar, Calypso se pergunta se ele bagunça as coisas em seu quarto apenas para treiná-la. Ela o chama inconscientemente de estranho. Calypso começa a limpar o quarto com suas pequenas mãos, pequenos passos e pequenos olhares para seu pai. Por um segundo, ela vê o rosto do pai novamente. Ele tem uma expressão como se não tivesse arrependimentos no mundo. Ela se pergunta se Pierre está doente ou com dor. Quem sabe? Enquanto organiza algumas coisas, encontra um lenço em cima de 2 livros. O lenço tem um design de concha, com rendas curvilíneas. Deve pertencer a uma mulher. Ela pergunta ao mestre onde deve colocá-lo, mas assim que Pierre vê o lenço, imediatamente diz para ela jogá-lo fora, dizendo que é inútil.
inútil. Mas Calypso vê isso como uma oportunidade. Pierre, por outro lado, reage de forma diferente, e ela pensa que o lenço pode ser importante para ele. Ela secretamente coloca no bolso, mentindo que jogará fora assim que o tiver. Calypso pergunta se pertence a ele. Para sua surpresa, o dono do lenço é sua esposa, sua mãe. Embora viva uma vida repetitiva, ela só sabe algumas coisas sobre sua mãe, que foi uma orca e uma boa pessoa. Ela tem muitas perguntas na mente, mas se recusa a perguntar a ele de qualquer maneira. De repente, Pierre observa que seu trabalho é muito fácil. Calypso fica irritada ao ouvir a afirmação. Não é fácil para ela, dada sua idade e tamanho do corpo, limpar o quarto de um adulto. Pierre diz a ela para se apressar, perguntando se ela planeja limpar a noite toda. Irritada, ela xinga o pai em seus pensamentos. Calypso pensa que usar seu poder de aprimoramento continuamente a ajudará a melhorar. Seu pai, enquanto a observa, sorri suavemente. Ele pode achar Calypso intrigante. Bem, ele deveria. Afinal, ela é sua filha. Após o treinamento do dia, Calypso sente a dor corporal que ganhou ao limpar o quarto de seu mestre. A empregada então lhe diz que ela pode continuar usando o lugar de seu pai, pois, se voltar para a casa principal, pode ser mais difícil encontrar ele todos os dias. Ela decide que se encontrará com seu pai, mesmo que isso signifique fazer a lavanderia da próxima vez. Exausta, ela pensa em desistir do treinamento. Então Layla aparece, sugerindo que ela acompanhe Calypso até o salão. Sem palavras, Calypso pensa que Layla é mais educada do que ontem. Layla abre o tópico sobre Calypso se tornando famosa em apenas um dia. Desconhecida para ela, Calypso não consegue acreditar. A notícia se espalhou para pelo menos 16 famílias de orcas. Os professores que ouvem seu tagarelar soltam a língua. Um deles é filho de um peixe voador. Os peixes são conhecidos por serem falantes. A história que Calypso conta é escandalosa, espalhando fofocas rapidamente. A família de orcas originalmente tem cerca de 32 famílias ao redor de sua avó. Isso inclui os vassalos marinhos, cujo número está aumentando. Todas as famílias apoiam diferentes sucessores. Isso as faz ver Calypso como uma ameaça. Layla elogia Calypso por ser talentosa em línguas. Ela também a elogia por subir as escadas sem dificuldade, mesmo sendo literalmente uma criança de 3 anos. Layla a compara a Bayon e Sorette, filhos de seu tio, e a Bylus, seu irmão mais velho. Orgulhosa e confiante, Calypso olha para Layla com olhos adoráveis e um sorriso. Layla continua a elogiá-la. Calypso diz que é apenas o começo. Elas se dirigem ao nível superior, a classe alfa. Ao entrarem, Calypso se elogia abertamente como uma gênia. Orgulhosa por agora estar na turma de elite, ela instrui Layla a se vangloriar de suas conquistas para sua avó. Os seres aquáticos assumem as características e traços de seus equivalentes animais. Os seres baleia, como eles, evitam conflitos. Eles amam a paz e são tolerantes com outras raças. Então chega Karen, a orca assassina, dentro da classe de elite. Quando o professor começa a falar sobre um jogo para a atividade, Karen atinge um de seus colegas e leva uma chamada de atenção. Os gêmeos, intimidados por Karen, Ruga e Ruba, estão irritados com seu comportamento. Isso é uma ocorrência diária. Mais tarde, Calypso entra na sala e é apresentada pelo professor. A turma a recebe com aplausos. Chocada, Karen deduz que a menina que acaba de entrar é uma descendente direta. Ela é filha de Pierre, nascida sem nenhum despertar de poder. Ele já sabe sobre ela, tendo escutado os professores falando sobre Calypso. O professor permite que Calypso se apresente à turma. Enquanto isso, Karen começa a planejar algo ruim contra ela. Sabendo os fatos sobre Calypso, Karen tenta fazê-la chorar. Mal sabe ele, Calypso tem um truque na manga. Enquanto se apresenta, as garotas na sala acham Calypso bonita e admiram a forma, como ela fala. Quando todos vão para seus lugares para a atividade, Karen se aproxima de Calypso, tentando irritá-la. Karen, um menino de 8 anos, menospreza Calypso, já que ela é muito menor que ele. Ele a subestima, falando mal dela na frente da turma. Calypso, irritada, responde se gabando de suas conquistas como uma criança de 3 anos. Ela a envergonha calmamente e o confronta com fatos. Conforme a conversa esquenta, Karen lança um soco diretamente em Calypso, mas ela o desvia com firmeza. Então, ela contra-ataca com uma cabeçada. Ela não quer recorrer à violência, mas Calypso se recusa a tolerar insultos. Ela menciona seu pai novamente, se vangloriando dele. Isso fará com que ele não ouse mexer com nossa pequena Calypso. O professor, observando a cena, parece sobrecarregado com a exibição inesperada de poder. O plano de Calypso realmente funciona. Os rumores sobre ela se espalharão rapidamente como um incêndio. Após a aula, Calypso se sente satisfeita com os eventos do dia. Tudo saiu conforme o planejado. Os gêmeos se apressam para se aproximar dela, saudando-a com olhos agradecidos. Eles a agradecem porque ela humilhou Karen, que eles desprezam. Karen tem atormentado eles,
e felizmente, isso para agora que Calypso o embaraçou na frente de todos. Calypso percebe que os dois são os gêmeos Veluga, Ruga e Ruba, conhecidos por serem inteligentes e terem caráter justo. Ambos estão felizes em conhecê-la. Eles não são simplesmente adoráveis? Uma súbita recordação atinge Calypso enquanto ela se lembra de seu professor de sua vida anterior, também um golfinho e bastante astuto. Enquanto descem as escadas, os gêmeos, como um gesto de agradecimento, carregam Calypso até o fundo, temendo que ela possa ter dificuldade devido a seu tamanho de 3 anos. Calypso encontra seus primeiros amigos, ou talvez súditos, e rapidamente se acostuma com eles. Quando chega em casa, ela se surpreende com o número de servos presentes. Ela fala com um homem loiro que parece trabalhar para a casa principal. Ele explica que os servos foram enviados para garantir sua estadia confortável. Calypso decide que quer escolher seu próprio cuidador pessoal, Misa. Misa é a única que tem sido gentil com ela. Misa é escolhida porque sempre se certifica de que Calypso tenha refeições. O staff em sua casa parece diferente do da casa principal, pois não recebem refeições adequadas. Uma regra da família de orcas é que apenas os fortes sobrevivem, e isso se aplica ao pessoal. Além de serem sobrecarregados a ponto do esgotamento, negligência e abuso em relação às crianças são vistos na casa, o que não é um dos princípios estabelecidos pelas orcas. O homem loiro fica surpreso ao ouvir que essas coisas estão acontecendo. Calypso então menciona contar ao pai sobre esses problemas se não forem resolvidos. O homem concorda nervosamente em conduzir uma investigação. Ela comenta com raiva que informará seu pai sobre tudo. Ela fará eles pagarem por seus pecados. Lembrando de Misa ao seu lado, conta com seu apoio. Em seu quarto, Calypso recorda que os golfinhos brancos e os homem-bestas golfinhos de sua vida anterior foram aniquilados. Em sua terceira vida, a família de golfinhos é exterminada antes que ela possa agir. Eles são massacrados por Bayon, filho de seu tio, por um motivo específico. Eles o incomodam. Bom, não há razão para Calypso interferir, como coletar talentos para a guerra. Ela só quer chamar a atenção da avó e desaparecer da história. Momentos depois, 3 empregadas aparecem diante de Calypso. Ela não nota as 3 delas no início. Elas a elogiam com alegria, felizes por testemunhar que os rumores sobre ela ser inteligente, talentosa e adorável são verdadeiros. Até mesmo sua voz parece ser fofa. Calypso percebe que se preocupa à toa. O temperamento do pessoal na casa principal não é tão ruim. As 3 empregadas são homem-bestas. A Arenque, amigas da mesma cidade. Elas se apresentam como Aya, Bio e Didi. Calypso se apresenta e apresenta sua babá, Misa. As 4 conversam enquanto Calypso caminha em direção à porta, se preparando para ver seu pai. Ela se sente bem naquela casa. É como se fosse sua casa. Alguns dias depois, a vida de Calypso se torna mais pacífica e calma. Tudo parece bem até que seu treinamento continua. Seu mestre a encarrega de lavar roupas na fonte, usando sua força e pés. Estar na água para uma criança de 3 anos é realmente difícil. Colocar força para lavar roupas é ainda mais complicado. Ela percebe que seu treinamento se torna mais louco à medida que os dias passam. Calypso lembra que Pierre sempre gosta de suas roupas limpas. Ela pergunta como pode enxaguar as roupas. Seu mestre ainda está confuso sobre por que ela não consegue convocar água ainda. Calypso se gaba de ter derrubado uma criança de 8 anos. O que ela fez é o mínimo que a família espera que ela se torne uma membro. Digna. Descontente, ela continua se vangloriando sobre suas conquistas recentes, como ser popular na sala de aula. Seu pai a interrompe, brincando, discriminando e olhando para ela com desdém. Que idiota! Deixe pra lá. Em sua mente, ela finalmente entende o que seus irmãos costumavam dizer em sua vida anterior. O pai deles é sem esperanças. Independentemente da personalidade de seu pai, ela decide fazer o que lhe pedem. Ela nunca falhou em uma sessão de treinamento antes. Ela começa a pisar nas roupas para enxaguá-las adequadamente, mas luta para conseguir. Ela aplica o máximo de seu peso que seu pequeno corpo permite. Eventualmente, ela limpa as roupas felizes enquanto elogia seu mestre. Calypso lava as roupas de seu mestre enquanto o agradece por ensiná-la. Ela pensa que seu mestre, Pierre, deve saber agora que ela é sua filha. Ao longo da vida de seu pai, segundo suas memórias de vidas passadas, Pierre sempre recebeu muita atenção, mas ele nunca esteve interessado em nada. Pierre, de repente, se lembra de uma aposta de uma mulher que um dia ele encontraria alguém como ele e seria pego de surpresa. Essa mulher pode ser sua esposa. Estou ansiosa para saber o que realmente aconteceu. Enquanto Calypso estende as roupas, pensamentos sobre seu pai passam por sua mente. Ela pergunta a Pierre por que ele desceu para vê-la quando ela nem terminou suas tarefas. Um pensamento súbito cruza sua mente. Ela se pergunta se seria natural acidentalmente chamar seu mestre Pierre de pai ou papai. O tempo passa e Calypso termina de estender as toalhas sozinha. Ela se gaba disso para Pierre e Pierre aponta que as tarefas que ele lhe deu são fáceis. Calypso ri e diz que
que é uma filha impressionante e que qualquer pai estaria orgulhoso dela. Ela só quer a atenção e o reconhecimento de seu pai. Pierre fica tão impactado por suas palavras que não responde. Ele reflete sobre a situação dela e lembra que nunca viu seu próprio pai quando tinha 3 anos. Pierre percebe que a inteligência de Calypso não é nada ruim. Enquanto isso, Calypso continua se vangloriando, mas nota a expressão indiferente de Pierre, como se ele não tivesse interesse em nada. Curiosa, ela pergunta por que ele vive sozinho e assume que ele não gosta de estar perto de pessoas. Uma memória surge de quando Pierre estava deitado em uma cama, enquanto pessoas falavam mal dele. Ele diz a ela que a vida é mais fácil sem pessoas incômodas por perto. Calypso assume que as expressões despreocupadas de Pierre são sua forma de esconder a dor, como se quisesse desaparecer a qualquer momento. Pierre concorda com sua observação. Frustrada, Calypso dá um tapa no joelho de seu pai, fazendo-o dobrar. Ela o repreende, chateada que ele aceite tão casualmente a ideia de querer desaparecer. Ela grita com ele, perguntando como ele pode dizer tais coisas na frente da filha. Preocupada com o olhar passivo de seu pai sobre a vida, ela tem uma ideia. Ela sugere que eles se tornem parceiros de negócios para que ambos possam se beneficiar do arranjo. Pierre elogia Calypso por como ela escolhe cuidadosamente suas palavras em cada conversa. Calypso promete mostrar a ele como a vida pode ser agradável. Algum tempo atrás, Pierre recebeu um relatório sobre Calypso se vangloriando dele, mas ele achou que era apenas um rumor. No dia seguinte, Calypso constrói uma torre de blocos como atividade. Ao mesmo tempo, os gêmeos Beluga a convidam para brincar com eles, mas ela recusa, achando infantil. Mesmo assim, os gêmeos a agradecem por envergonhar Karen, que parou de abusar deles depois disso. Eles até juram lealdade a ela. Curiosa, Calypso pergunta aos gêmeos se eles sabem cozinhar. Os gêmeos ficam chocados por um momento. Eles lhe dizem felizes que o pai deles sabe cozinhar. Calypso, então, pede aos gêmeos que solicitem aulas de culinária do pai deles em seu nome. O que Calypso pode estar planejando cozinhar? Os 3 homens peixe fazem elogios a Calypso por ser incrivelmente fofa. Ela não espera que a sinceridade da baleia azul vá tão longe. Calypso come entusiasticamente. Ela está determinada a ver seu crescimento e priorizar os dragões. A propósito de dragões, um dos homens peixe menciona o próximo Festival dos Dragões. Este ano é um grande festival realizado na Cidade dos Dragões pela família imperial. É uma celebração que mostra a autoridade da família imperial. Demonstra que o poder do Duque dos Dragões está sob o olhar atento da família imperial. O festival ainda convida apenas animais terrestres e homens bestas. Os 3 homens peixes se sentem desapontados porque querem ver o festival pelo menos uma vez. O chefe da família da casa onde estão hospedados está fora por um tempo. Um dos homens bestas diz a Calypso que assim que ele voltar, anunciará uma reunião de família. Calypso fica interessada. Ela se pergunta como pode incluir seu nome naquela reunião. Ela pensa que uma das chaves para ser reconhecida na reunião pode ser seus irmãos. Então, ela se pergunta qual dos seus 3 irmãos deveria encontrar primeiro. Enquanto os 3 homens peixes se despedem de Calypso, ela considera o que poderia fazer com antecedência para se preparar para a reunião. Calypso secretamente se dirige a uma escola onde seus irmãos podem estar. Enquanto caminha, ela ouve algumas crianças gritando com outra criança que está sentada quieta em uma árvore. A criança parece assustada. Aganor, o terceiro irmão mais velho de Clepsos, está sendo intimidado por 3 crianças. Elas fazem piadas sobre seu cabelo branco, chamando-o de semelhante a arroz, e zombam de sua voz, dizendo que soa como a de uma cabra. Elas o ridicularizam sem entender sua verdadeira natureza. Calypso se lembra que durante os dias de escola de Aganor, ele era uma criança que gostava de provocar os valentões, fingindo ser fraco. Quando um dos valentões levanta o punho em direção a Aganor, ele repentinamente convoca seu poder da água. Sua aura começa a mudar pouco antes de ele contra-atacar. Calypso intervém, planejando parar ambos. Calypso quer impedir a luta porque um ou mais deles podem se machucar gravemente. Ela recorda de suas vidas passadas que Aganor quase matou aqueles que o provocaram. Ela também quer evitar que a luta se torne um tópico de discussão na reunião da família e cause complicações desnecessárias. O valentão continua cerrando o punho em direção a Aganor, mas Calypso grita para eles pararem. Os outros valentões ficam confusos com a interferência de uma criança aleatória. De repente, eles percebem que Calypso é uma descendente direta de Pierre, reconhecendo-a por sua cor de cabelo distinta. Isso faz com que todos os valentões recuem. Aganor muda então a cor de seu cabelo para combinar com o da irmã e pergunta por que ela interviria assim. Um flashback se desenrola, mostrando Calypso em sua vida passada tendo uma conversa com seu irmão Agamenon. Ele admite que, se tivessem se conhecido quando eram mais jovens, teria ficado envergonhado por sua presença. Ele reflete sobre sua infância, revelando que fez muitas coisas tolas das quais agora se arrepende profundamente. Agora no presente,
Calypso está diante de seu irmão em seus anos mais jovens, determinada a fazer algo para mudar seu caminho. Ela avança com confiança, se apresentando como sua irmã mais nova, e imediatamente chamando sua atenção. Agamemnon, claramente irritado pela interrupção, a ignora com um resmungo desdenhoso. Ele não a leva a sério, desprezando sua presença como se ela fosse apenas mais uma inconveniência. Mas Calypso decide superá-lo. Uma garota. Ela revela a Aganor que sabe sobre seu plano de ferir os valentões que o atormentaram. Esta revelação o surpreende, sua irritação crescendo enquanto ele tenta negar. Num instante, Calypso salta no ar. Seus movimentos são rápidos e graciosos. Os olhos de Agamemnon se alargam em choque quando ela fecha o punho no meio do voo. Com um golpe repentino, ela desferiu um soco sólido em sua cabeça. O impacto o faz retroceder, atordoado e confuso. Aganor pisca, tentando processar o golpe inesperado da irmã mais nova. A força dela é muito além do que ele tinha antecipado. Ele rapidamente tenta contra-atacar convocando o poder da água, esperando usar suas habilidades para retaliar. Mas seus esforços são fúteis. Calypso, impassível, o derruba no chão, prendendo-o com facilidade. Aganor fica atordoado, seu orgulho ferido ao perceber como é superado. Isso é absolutamente hilário. Calypso provoca, zombando de sua fraqueza e sugerindo que ela poderia ensiná-lo a se fortalecer, talvez até mais forte do que os valentões que o atormentaram. Aganor hesita, ainda orgulhoso, mas também intrigado pela oferta. Após um momento, ele concorda relutantemente com a proposta dela, percebendo que talvez precise ajudá-la depois de tudo. O verdadeiro plano de Calypso é treinar seu irmão cedo, para que ele não caia no caminho sombrio que o levará a se tornar o Duque dos Dragões. Um papel que eventualmente o levaria a uma onda de destruição. Ela sabe que esta é a chave para mudar o futuro. Agamemnon, ainda irritado, se recusa a seguir cegamente suas ordens. Calypso, em um clima brincalhão, diz brincando que se ele não escutar, simplesmente vai treinar seu segundo irmão, Atlan. Em vez disso, a menção de Atlan faz Aganor reconsiderar. Ele finalmente concorda com os termos dela. Os dois irmãos fazem um acordo. Aganor não vai lutar ou tentar matar os valentões. Ele entende que tais ações levariam à expulsão e, pior, a consequências. O acordo permanece com a condição de que ficará em vigor até que Agnor esteja forte o suficiente para derrotar Calypso em combate. Este desafio está em andamento. O laço deles começa a se formar enquanto se preparam para o que está por vir. Os gêmeos da família Golfinho Branco se aproximam alegremente da jovem princesa, Calypso, durante o almoço. Sua família preparou um piquenique para as crianças, com um mordomo exibindo a comida sobre uma toalha de piquenique no jardim do palácio. Imediatamente, os gêmeos se reúnem em torno de Calypso para expressar seu carinho por ela. Logo, um dos gêmeos entrega a ela uma carta misteriosa que reconta o que a princesa estava pedindo antes. Ela sorri e agradece aos dois. Enquanto desfrutam dos deliciosos doces, os gêmeos notam a saída de seu pai do palácio em direção ao jardim. Ele vem buscá-los, pois terminou sua agenda. A jovem princesa, por outro lado, fica um pouco atordoada enquanto observa o pai dos gêmeos. Ela pensa que eles se parecem exatamente com ele, sem sombra de dúvida. Valin, o pai deles, um homem besta como eles o chamam, sorri para a jovem princesa, sinalizando sua despedida formal antes de ir embora. Sozinha no jardim, memórias nostálgicas tentam voltar, mas falham. Embora ela pareça familiarizada com o homem besta de sua vida passada, infelizmente, não teve qualquer relacionamento com a família Golfinho Branco então. Por outro lado, em sua mente, ela explica como a tradição de liderança da família Orca é passada por matriarcado. Isso explica porque sua avó é a atual chefe. No entanto, sua avó não teve a sorte de ter filhas ao longo dos anos. Neste ponto, a herança recai sobre os ombros de seu filho mais velho elegível entre seus netos. O neto mais velho, Vayne, é caracterizado como temperamental. Ele havia sacrificado muitas vidas das famílias Golfinho Branco antes. Relembrando eventos anteriores, Calypso se lembra de como Vayne massacrou de forma excruciante a família Beluga. Ele fez isso sem remorso. À medida que sua mente divaga mais para o passado, algo, ou talvez alguém, a empurra no ombro enquanto caminhava pelo corredor. Era seu travesso primo, Karen, que machucou o nariz em algum lugar, explicando o band-aid em seu nariz. Ele a empurrou acidentalmente. Ele a avisa para não se meter com ele, pois é um guerreiro forte e autoproclamado. Karen então tenta atacá-la verbalmente, mas falha enquanto gagueja seus insultos fracos, que realmente não afetam a princesa Calypso. A menina realmente está acima disso. Sim, mantenha o personagem de "como eu me importo, garota", sem
recuar, Calypso o desafia. Ela até consegue irritá-lo, sem dúvida fazendo-o parecer tolo em sua tentativa de intimidar a prima. Para contra-atacar seu desafio, o atrevido Karen a ameaça dizendo que será expulsa da família. Logo, para seu crédito, isso faz Calypso pensar, despertando seu interesse sobre sua elegibilidade para perder seus direitos familiares. Eles discutem um pouco mais, até que Karen a ataque verbalmente por ter derrotado o subordinado de Vane. Ela então se lembra dos eventos que aconteceram antes do presente. Ao se recordar de um menino que havia derrotado em uma briga naquela época, incluindo Karen, a quem ela enfrenta, tagarelando tanto sobre ser subordinado de Vane, Calypso ri em sua mente e sorri confiante. Ela o desafia a tentar fazer com que a expulsem. Devido a explosões de frustração e ego imaturo, ele pega sua espada e a balança em direção a Calypso. Menino, seu temperamento é muito semelhante ao de Vane. Calypso, apesar de sua pequena estatura, conseguiu chutar seu rosto enquanto declara como seu pai a ensinou a se defender. No entanto, Layla, a responsável pela instituição educacional, interrompe o duelo com um estalar de seus dedos mágicos. Ela tira a espada decorativa que mal perfurrou a jovem princesa, Calypso. Em seguida, ela ordena que Karen se apresente na sala de disciplina antes que ele possa explicar. Com isso, Calypso agradece a Layla antes de se afastar. Calypso solta suas adoráveis e encantadoras palavras de agradecimento a Layla e continua a falar sobre estar na sala de disciplina também, para que possa explicar o que ocorreu alguns minutos atrás. Ela conseguiu virar a situação contra o caloroso Karen. Layla então menciona que o Sr. Pierre, que é o pai de Calypso, confia sua filha aos cuidados da responsável pela educação. Layla acrescenta o quanto ela é grata ao Sr. Pierre e, em troca, cuidará de Calypso com todo o seu coração. Esse novo conhecimento que Calypso adquiriu nos últimos segundos a deixou completamente atordoada. Agora, ela sabe que Layla é subalterna de seu pai, o que deveria ter sido bastante óbvio considerando o fato de que ela vinha se vangloriando do pai de Calypso muitas vezes antes deste encontro. Excessivamente, seu estômago se contorce de medo ao saber qual resultado pode gerar ao fingir não saber de nada. Isso está acontecendo. Estar em seu corpo infantil pela enésima vez. Ela então contempla que talvez seja a hora de parar de brincar. O Sr. Pierre pondera uma certa questão constante. Nos últimos dias, ele tenta incessantemente entender por que sua filha continua mentindo e fingindo não saber sobre o relacionamento entre pai e filha. Ela persiste em uma situação de mestre e discípulo. Algo em sua mente lhe diz para parar com a tolice, mas a maior parte de seu coração lhe diz para manter esse vínculo. Eu pessoalmente acho que, realisticamente, eles se conectam mais com esse tipo de relacionamento do que nunca fizeram como pai e filha. Calypso bate à porta do escritório do Sr. Pierre e imediatamente a abre. Lentamente e com cuidado, ela desliza pela pequena entrada que fez segundos atrás. Ela pede apenas um pouco de tempo livre. Distrai da sua mente, o Sr. Pierre recupera sua postura intimidadora ao encontrar a jovem princesa. Calypso mantém a cabeça erguida, olhando para a altura imponente de seu mestre. Enquanto finge segurar um pedaço de papel, ela se coloca na frente dele, sentindo-se imensamente desconfortável. Entanto, ela persegue seus planos. Ela abre o pedaço de papel e pergunta se o Sr. Pierre teria a bondade de acompanhá-la à sala de jantar. Ela diz que vai fazer algo bom para ele comer. O Sr. Pierre fica um pouco surpreso com o esforço aleatório e único que a jovem princesa está fazendo por ele nesta hora. Ele espera pela surpresa e se senta pacientemente em seu assento. Algum tempo depois, Calypso entra na sala de jantar com as mãos quase queimadas e feridas de cozinhar. Ela então diz algumas palavras de gratidão ao seu mestre e abre o prato que fez. Uma carne cozida quase nojenta, mas rosada, aparece à vista. O Sr. Pierre, que está um pouco confuso sobre como o prato foi montado, considera isso devido ao fato de que uma criança colocou tanto esforço na cozinha. Ele pede a Calypso que explique sobre o prato antes de pegar uma porção para degustar. A jovem princesa começa seu discurso pedindo desculpas por forçá-lo a deixá-la se tornar sua discípula. Ela também acrescenta o quão envergonhada está por incluir seu irmão mais velho como discípulo na manhã anterior. O Sr. Pierre não diz nada sobre seu pedido de desculpas. Ele é apenas lembrado daquela vez em que a jovem princesa alegremente o chamou de mestre pela primeira vez. Além disso, ele muda o tópico de volta para o bife que ela fez e dá à princesa tempo para falar sobre isso. Ele, então, descobre que a receita é da família Beluga, dada pelos gêmeos Ruba e Ruga. Ele diz de forma clara que não gosta, para desconforto da jovem princesa. Embora ele experimente a comida dela mesmo assim, considerando quantos curativos estão em seus dedos, devido ao esforço que ela fez,
Ele declara que não aceita qualquer discípulo. Calypso então interrompe o Sr. Pierre enquanto ele come, e indiretamente menciona seu pai ordenando Layla para cuidar dela. Ela acrescenta suas perguntas sobre o que ele queria dizer com a ordem. Surpreendentemente, mas com muita reflexão, o Sr. Pierre também finge. Ele recusa responder às perguntas de Calypso, já que está fingindo não ser seu pai. Assim, a jovem princesa sente uma frustração crescente dentro dela. Ela então tenta encontrar um bom caminho para obter algumas respostas. Ela tenta comparar a idade do Sr. Pierre com a idade de seu pai. Diante disso, ela falha em obter algumas respostas, exceto quando seu pai, o Sr. Pierre, indiretamente lhe diz que tudo foi por seu amor e cuidado por sua criança. Por que vocês estão tornando isso mais difícil para os dois? Outro dia chega. Em uma vasta e aberta área dos terrenos do palácio da família Orca, a jovem princesa luta para erguer o bloco de pedra que o Sr. Pierre a fez levantar minutos atrás. Aganor, o terceiro filho de Pierre, chega ao terraço. Ao notar a cena, ele se pergunta como uma garota de 3 anos é capaz de levantar pedras tão grandes. Logo, ele descobre que foram seus poderes mágicos de controlar a água que permitiram que ela colocasse mais força em seus pés. História de fundo sobre o terceiro filho de Pierre. Aganor era um prodígio nascido com habilidades de padrão extremamente alto que poderiam resistir e vencer os mais fortes, mesmo em uma idade jovem. Naquela época, ele começou a aprimorar suas habilidades. Apesar de todas as suas conquistas, ninguém queria lutar com ele devido à sua força. Então, para lidar com isso, ele recorreu a um bullying repulsivo. Tornou-se seu prazer derrotar aqueles mais fracos que ele, até que um dia, sua irmã mais nova Calypso entrou em sua vida. Agora, ele a respeita e a considera muito por tê-lo vencido uma vez. Ela deve ser um raio de luz para ele perceber que existe alguém melhor que ele. Após isso, ele se aproxima de seu pai, a quem chama de mestre, e de Calypso, que está ensopada de suor de tanto treinar. Observando-os, Aganor admite que ela realmente está entretendo bem seu pai. Por outro lado, Calypso reclama incessantemente sobre seu treinamento estar muito acima de seus limites. Assim, Pierre direciona sua atenção para seu terceiro filho e encerra o treinamento de Calypso para o dia. Embora seja a vez de Aganor treinar, ele se concentra mais em servir água e uma toalha à jovem princesa enquanto a elogia. Ele se senta em frente à pequena princesa e pede que ela atenda seu pedido para lutar contra seus irmãos mais velhos, especificamente o segundo filho de Pierre, Atlin. Ele tem a intenção de derrotar os fortes, que incluem seus irmãos mais velhos. Ele vê potencial em Calypso para derrotá-los, para que eles também sintam a mesma perda contra a irmã mais nova. A menção do irmão de Aganor, Atlan confunde a jovem princesa. Agamenon percebe com confiança que Atlan não é páreo para a irmã mais nova deles. Brilhos dançam em seus olhos enquanto fala. Ele até acrescenta para garantir que seu irmão não consiga se recuperar do impacto quando chegar a hora dos duelos entre Calypso e Atlan. É um pouco engraçado que ele esteja tentando puxar seus próprios irmãos para baixo com ele. Calypso é puxada para uma sensação nostálgica novamente. Ela se lembra do tempo em que Aganor, Atlin e ela se tornaram camaradas, especialmente em batalha. Apesar do temperamento de Atlin, ele arriscaria sua vida para protegê-la. Ela despacha isso, acreditando que sua vida anterior não pode ser a mesma que a vida dela agora. Atualmente, ela encerra a conversa e muda sua atenção para os gêmeos que chegaram recentemente. Ela pergunta se eles também brigam ou se dão bem como irmãos. Ambos discordam e discutem na frente dela, em vez disso. Eles então percebem o quão estranhos têm sido seus dias na instituição educacional sem a presença de Karen. Há alguns dias, ele foi convocado para a sala de disciplina devido a uma discussão com a princesa. Sua ausência agora parece estranha para eles, especialmente para Calypso. As aulas terminaram, e o dia letivo está prestes a acabar. Então Calypso se encaminha pelo corredor, indo para casa. De repente, sua atenção é chamada por Layla. Ela pergunta a Calypso se ela está a caminho de deixar a instituição. Calypso diz que sim e retribui o favor perguntando a Layla se ela precisa de algo dela. Layla a instrui a se aproximar um pouco mais e informa a jovem princesa sobre o perigo que ela será exposta durante o conselho familiar. No entanto, por ter renascido, Calypso já sabe disso. Ela então flutua pelos corredores e pelos terrenos da varanda do palácio, quando Agamenon surge do nada para falar com ela sobre o conselho familiar. Ele informa Calypso sobre o que pode acontecer no conselho e como é intimidante e crucial durante o evento. A reunião fala mais sobre quem herdará o trono. Oh, isso é assustador. No entanto, os dois concordam que Agnar será quem apresentará sua irmã mais nova ao conselho. Para a jovem princesa, seu pai tem mais influência se ele a apresentar. Mas parece impossível na situação atual deles. Vários dias se passam e a jovem princesa inesperadamente recebe uma carta anônima. Parece ser um chamado para se encontrar em uma área específica, talvez para um duelo ou luta. A carta envolve os gêmeos como reféns.
Uma ideia surge em sua mente sobre quem pode ser essa pessoa anônima. Uma pequena reclamação sai de sua boca, dada a forma pacífica como sua vida foi nos últimos dias. Sabendo quem ela é, ela chega ao local de encontro e vê Karen. Finalmente, ela conclui sua suspeita de que a carta veio de Vane. Com o olhar pairando ao redor, ela encontra Aganor à distância. Vane a insultam sobre a urina do rato até que ela retruca com fluência. Isso diverte seu irmão Aganor, que conclui porque sua avó parece estar interessada nela. Ela consegue convencê-lo a libertar os gêmeos, ou então, com isso dito, começa a desvendar água de suas mãos, deixando Aganor ainda mais curioso. Aganor corre em direção aos gêmeos para protegê-los enquanto Calypso faz toda a luta. Por fim, os adultos vêm para parar a briga de cães. Eu não consigo entender como é irracional lutar contra um bebê e ser espancado. Ainda assim, essa é Calypso para você. A princesa Calypso senta-se com um pouco de raiva no rosto enquanto é tratada após sua luta. Ela toma um gole de sua xícara de chá antes de confessar e explicar o que havia acontecido há um tempo. Furiosa, ela quase treme de raiva pela destruição causada aos gêmeos. Em vez de ser repreendida por Layla, ela aproveita a oportunidade para afirmar o que aprendeu em sua vida passada. De repente, ela menciona a regra na instituição educacional de que alunos avançados não devem usar suas habilidades para causar dano, especialmente em uma instituição para iniciantes. Ela menciona como o ataque aos gêmeos foi irracional, sabendo que os dois têm apenas 7 anos. Layla fica perplexa e fica sem palavras ao ouvir palavras tão sábias e conhecedoras de uma criança. Mesmo assim, ela continua a ouvir. Então, Calypso solicita que uma alta comissão disciplinar seja convocada para investigar o caso e punir os responsáveis. A princesa acredita que isso não será tratado com descaso, especialmente por sua avó, que odeia violações de regras mais do que violência. Ela sorri, sabendo como a regressão temporal é útil agora. Sem mais discussões, Layla concorda com ela e convocará uma alta comissão disciplinar. No entanto, ela explica para a jovem princesa que, mesmo a testemunha precisará trazer seu responsável legal para a comissão. Como menores ou crianças estão envolvidos no caso, isso deixa Calypso sem palavras. Sabendo que ela precisa convocar seu pai, Pierre, dessa vez parece que a jovem princesa ainda acaba em um pouco de encrenca. Calypso está prestes a explodir de frustração, se perguntando como irá contar a seu mestre, ou mais precisamente, a seu pai sobre a comissão disciplinar. Uma pequena dor em seu coração é o que ela sente. É medo de que Pierre possa recusar ser reconhecido como seu pai. Mas, quase se afogando em seus pensamentos, ela é trazida de volta ao presente quando Roba Beluga, o pai dos gêmeos, se aproxima dela. Ele envia suas boas vibrações e informa sobre a localização e as condições dos gêmeos no momento. Ele então expressa cuidadosamente sua gratidão à jovem princesa. Ele a agradece por ter sido corajosa o suficiente para defender os gêmeos. Robert é tão gentil. Ser pai lhe cai tão bem. Ambos sabem sobre a crueldade e o temperamento das baleias. Calypso se inclina e pede desculpas em nome das duas baleias, especialmente Vane, que atacou as belugas. Ela então se lembra do massacre que Vane impôs às belugas, que ele coagiu a segui-lo. Ela percebe que as baleias e as belugas não coincidem nos pensamentos umas das outras. Com a natureza hostil das baleias, muitas belugas morreram. Apenas uma se levantou para lutar em sua vida passada, e essa foi Roba. Além disso, ela se desculpa por envolver pessoalmente os gêmeos nessa briga entre as baleias. Ambos deixam a situação de lado depois disso. Antes de ir, ela promete visitar os gêmeos muito em breve. Os dias passam, e o rumor de que Vane foi derrotado por uma criança se espalha rapidamente. Ele se move do departamento de ensino, fundamental para o resto da instituição educacional, alcançando Atlin e Bayless, os segundos e o mais velho irmãos de Calypso, respectivamente. Enquanto isso, no escritório de Pierre, os olhos de Calypso brilham enquanto ela lhe informa as grandes notícias. Ela tinha vencido Vane há um tempo. Ela agradece a seu mestre por tê-la treinado bem. No entanto, uma expressão sombria de seu pai/master a recebe. Ele quase levanta a voz. Pierre corrige Calypso, afirmando que seu caso não é considerado uma vitória. Ele acredita que vencer não envolve se machucar. Ver sua filha com tanto gesso e bandagens no rosto o deixa ainda mais furioso. Isso o faz dizer palavras dolorosas em vez de elogios. Isso frustra a jovem princesa por não receber elogios antes das advertências. Assim, ela se vira e sai. Ela compara Pierre a seu pai amoroso e reconfortante. Honestamente, receber palavras dolorosas enquanto espera comentários orgulhosos e amorosos é outro tipo de dor. Pierre e Calypso compartilham uma conversa profunda. Como seu mestre, ele se sente responsável por guiá-la de alcançar seu pleno potencial como uma formidável orca. Ele a lembra de que seu corpo é como uma arma que deve ser mantida. Ele se arrepende de não
tê-la protegido da doença incurável. Enquanto isso, Calypso sente que não fez o suficiente, especialmente em dominar o poder da água como seu mentor. Ela logo percebe a verdade. Pierre sempre esteve mais preocupado com ela. Ele nunca quis que ela se machucasse, e agora ela finalmente entende. Oh, isso é adorável. No dia seguinte, Calypso e Agnor tomam café da manhã enquanto discutem um grande evento. Eles precisam da presença do pai, mas organizar isso é difícil. Mesmo assim, Calypso tem um plano, e Agnor confia nela. Ela o agradece por lidar com o grupo de Bayon. Ele diz que foi divertido e que está feliz em proteger sua irmã mais nova. Ela expõe seu plano para a reunião disciplinar. Embora Agnor acredite nela, ele se preocupa que eles precisarão do pai. Calypso, no entanto, está confiante. Eu amo tanto a personalidade dela. O Conselho Supremo começa, e Calypso se sente sobrecarregada em seu traje extravagante. Embora ainda goste dele, ela se recompõe enquanto entra sozinha, chamando todas as atenções. Ela se senta ao lado de Agnor, apenas para descobrir que Bayon também está presente. A tensão a incomoda, especialmente com sua avó envolvida em escândalos familiares passados. À medida que a reunião começa e eles fazem o juramento, Amir Missindi, vice-presidente Shaya, percebe que algo está errado. O guardião deles está ausente. Oh céus! Como Pierre não pode vir, Shaya exige urgentemente que a reunião seja encerrada, pois essa simples regra é respeitada por lei. É meio embaraçoso porque todos lá dentro, especialmente Bayon, zombam disso, já que o plano dela falhou. Calypso junta seus sentimentos antes que eles explodam. Mas algo ótimo acontece. Pierre chega. Ele está pronto para ficar ao lado de seus filhos. Papai ao resgate. Quando Pierre chega, Calypso se pergunta como ele veio sem avisar. Tentando se manter calma e não parecer nervosa, ela corre para abraçá-lo antes de continuar sua missão. Os participantes ficam atônitos. Faz tempo que não o viam, especialmente Shaya. Bayon quebra o clima com comentários desnecessários sobre ele estar atrasado. Calypso não suporta como ele está agindo de forma imatura, sabendo que isso poderia lhes dar uma vantagem. Sua mãe o acalma e a reunião é retomada. De repente, uma mensagem interrompe. A reunião será deslocada sob o chefe da família, o que beneficia Bayon, já que muitos favorecem seu lado. Isso definitivamente não pode acontecer, não sob a vigilância de Calypso. Pierre os assegura de que está tudo bem e prossegue para o salão de julgamentos ao lado de seus filhos. Calypso não se importa que Pierre insista em carregá-la o tempo todo. Na verdade, ela gosta da atenção. Assim que vê a porta, todas as suas memórias vêm à tona. Logo, sua presença é reconhecida e a reunião finalmente prosseguirá como de costume. Ocula Aquacidel, sua avó, os acolhe no local, mas não de uma maneira particularmente amigável. Ela presumiu que seu filho estava morto, e obviamente ele não esperava que ele comparecesse. Assim como todos os outros, Calypso o cumprimenta entusiasticamente. Ela diz que Pierre deveria aprender isso com ela. Assim se rouba os corações e se dispõe da negatividade. Ele sorriu, o que surpreendeu todos. É a primeira vez que ele sorri em um tempo, ou talvez a primeira vez na vida. Ele parece tão inocente quando escuta Calypso. O irmão mais velho de Pierre, Hodson, não está no clima. Ele sugere continuar a reunião já. Afinal, é por causa da incompetência de seu irmão mais novo. Ocula fica irritada. A observação dele a interrompe. Hodson pede desculpas mesmo assim. Viu? Isso é o que você merece por ser um idiota. À medida que a reunião continua, Calypso sente que estão sendo desrespeitados. Ela teme que suas vozes não sejam ouvidas, mas Pierre a tranquiliza que tudo acabará bem. Momentos depois, Baylis, seu irmão mais velho, chega. Fiel à sua natureza, ele aproveita a situação de maneira traiçoeira. Calypso e Bayon se adiantam sobre o incidente. Bayon fala primeiro, minimizando-o como um problema menor. Calypso não suporta suas mentiras. Ele começou os insultos, e ainda há uma testemunha, o que a surpreende ainda mais. Calypso ouve com pena enquanto as testemunhas de Bayon falam, mas é óbvio que é tudo pra show. Bayon continua espalhando palavras de ódio sobre a origem de Calypso. No entanto, ela se mantém firme e não afetada. Ela conhece a verdade. Afinal, ela está ficando entediada. Ouvindo, Ocula, convencida, usa seu poder para punir Calypso. Pierre intervém e interrompe, exigindo que ela deixe uma criança de 3 anos em paz. Ocula insiste que é um desafio que Calypso deve enfrentar cedo, ou se envergonhar. Pierre a defende apesar de tudo que ela suportou. Calypso fica atordoada com suas palavras e como ele afirma ter treinado ela. Ocula duvida dele, achando que parece bom demais para ser verdade. Pierre admite que não é bom com palavras e deixa Calypso falar por si mesma.
Deixe eles ouvir você, Calypso. Calypso lembra sua avó sobre a regra da família e como é relevante para o incidente. Bayon tenta impedi-la porque ele não quer que um julgamento justo aconteça. No entanto, Calypso fala com confiança e sustenta a verdade. Ela explica como ela e seu irmão, Agnar, foram os que impediram o incidente. Com tudo que ela afirmou, de acordo com a regra da família Orca, ela vence, sem dúvida. Imagine perder para uma criança de 3 anos. Além disso, um amigo de Calypso estava na briga, e Bayon disse que o mataria. O amigo estaria em perigo sem ela. Todas as suas ações foram apenas para proteção. Após a reunião disciplinar, sua avó acha a história intrigante, mas pede uma testemunha. Calypso quase perde a esperança até que a mãe da vítima gêmea se apresenta. Elia Beluga, chefe da família Beluga, explica que seu filho ainda está se recuperando das lesões causadas por Bayon. Calypso está confusa. Roga não estava completamente bem? Então ela percebe que isso é para convencer sua avó. Testemunhas geralmente não mentem. Mas se Bayon pode, por que ela não poderia? Eu sei que isso é verdade. Elia insiste em fornecer ao chefe a justificativa apropriada, tornando seu testemunho como testemunha bem-sucedido. Calypso ficou aliviada que tudo correu bem. Okula riu, talvez da ridicularidade de toda a reunião. Eles definitivamente têm a vantagem agora. Me conte sobre isso. Toma essa, Bayon. Okula agora dá seu veredicto final. Como Bayon violou tanto, ele está em liberdade vigiada por 1 ano. O pai de Bayon pede misericórdia de um conquistador como Bayon, apesar de suas transgressões. Okula permite que Calypso dê sua opinião, mas é melhor se a família da vítima também declarar a sua. Como a maioria acata a decisão do chefe, a punição será executada. Nós aplaudimos por isso. Bayon certamente está fora da batalha de sucessão com isso. Apenas Baelish e Sorter ainda estão na disputa. Não que Calypso esteja interessada em quem vai ganhar. Além disso, Okula agora reconhece oficialmente Calypso como a descendente direta. Sua avó olha para eles com uma expressão estranha enquanto Pierre a abraça com orgulho. O que foi agora? Essa avó certamente não é do tipo amoroso. Okula olha para Calypso de maneira diferente, se perguntando por que ela se sente bem sob pressão e até gosta disso. Ela chama Baelish para sua opinião depois de ter sido superado por Calypso como a mais nova descendente anunciada. Ele diz que como ela também causou lesões, tanto ela quanto Bayon deveriam assumir a responsabilidade. Calypso ouve e fica furiosa, mas decide lidar com isso depois. Antes de sair da mansão, logo Agamenon se aproxima e parabeniza sua irmã. A família de Bayon a encara, mas ela não se importa. Ela venceu e a reunião acabou. Exatamente. Esta foi uma reunião longa e cansativa. Antes de Elia partir, ela tem algumas palavras para Okula. A família dela seguirá Calypso e a apoiará totalmente como a próxima sucessora. Calypso fica atordoada. Ela esqueceu que literalmente tem apenas 3 anos. Ser a cabeça não estava em seus planos. Ok, talvez tenham ido longe demais com isso. Assim que saem da reunião, Pierre ainda carrega Calypso. Agnor a garante que não se importarão em seguir a reunião oficial, apesar de seu constrangimento. Talvez as coisas voltem ao normal quando a linha colateral se aproximar. Agnor foge em terror. Calypso ri dele por estar fugindo, mas alguns momentos depois, Ilia se aproxima dela. Ela também pensa em fugir. Isso é muito engraçado. Ilia e Calypso se movem para um lugar tranquilo para conversar. Calypso pergunta por que foi nomeada. Ilia explica que, para se tornar a cabeça, é preciso provar algo maior com seu próprio domínio. Então, é essencialmente uma aposta. Calypso está frustrada, mas Ilia a lembra de que ela deve a sua vida por salvar os filhos deles. Ilia a escolheu por sua bondade. Ninguém em sua família de orcas assassinas foi tão altruísta com os fracos. Há 30 anos, 8 famílias selecionaram sua próxima sucessora. Ilia acredita que, independentemente do poder, Calypso ganhará mais votos e vencerá. Mas ela não é apenas 3 maçãs de altura? Ilia reconhece sua idade e diz que isso não deve ser um problema. Afinal, não importa quão poderosos sejam os outros membros. Não valeria a pena se ela fosse votada pelas 8 famílias vassalas. Eles veem grande potencial nela e estão ansiosos para trabalhar com Calypso. Como mãe, Ilia só se importa com o bem-estar do filho. Embora seu marido tenha contado uma meia-verdade durante a reunião sobre a condição de Ruga, foi para o bem. Mesmo assim, a família Beluga está animada para ter Calypso como sua cabeça. Calypso, no entanto, tenta rejeitar a oferta e quer que Ilia pare de interferir em suas decisões. Ela realmente não quer estar envolvida em nada disso. Eu sinto isso. Pierre e Calypso retornam à mansão e ela está exausta. Ele levanta a questão do título. Não era o que ela esperava. Nervosa, ela pede a ele para ser seu pai até completar 10 anos.
Ele pergunta sobre a figura ideal de pai e se ele se encaixa. Calypso admite que sente falta de seu pai de verdade e está cansada de tudo. Pierre então concorda em aceitá-la como filha, se isso é realmente o que ela quer. Calypso questiona sua mudança repentina e ele estabelece uma condição. Assim que sua raiva passar, ela deve aceitá-lo plenamente como pai. Até lá, ele permanece como seu mentor. Ela está grata, mas ainda sente falta profundamente de seu verdadeiro pai. Eles têm um longo caminho pela frente. Pierre insiste que Calypso leve as coisas devagar e que ele ainda pode ser seu mentor nesse meio tempo. Ela então pega sua mão delicadamente para fazer um juramento. Embora ela esteja hesitante quanto a isso, Pierre se adapta e jura pelo mar que será seu pai até a sua morte. Esse juramento é tão sagrado que se alguém o quebra, perde tudo. Sem volta agora. Ela confia em sua sinceridade, apesar de suas preocupações. Ela pede para continuar chamando-o de mestre, mas Pierre recusa. Ainda assim, ele vê isso como uma oportunidade para o crescimento dela. Calypso sorri e pede para ir ao Festival do Dragão. Pierre concorda com a condição de que ela eventualmente deixe o título uma vez que o reconheça como pai. Mais tarde, Pierre reflete em seu quarto sobre seu comportamento incomum para uma criança de 3 anos. Ele concordou em ser seu pai porque ela tocou algo nele. Ela logo bate a porta e entra, falando sobre seu treinamento e como está muito difícil, mas Pierre diz que tudo está na cabeça dela. Isso é bastante engraçado da parte dele. Calypso é tão boba. Ela pergunta se ele a ama como uma filha. Pierre fica sem palavras por um momento, mas ela descarta isso como uma pergunta sem sentido. Ele admite que não sabe o que é amor. Calypso esperava isso, mas ainda quer melhorar as coisas para os dois. Ela já sabe como é ser amada. Então, mesmo que ele não saiba, ela está determinada a que eles se deem bem. Calypso está animada para o Festival do Dragão em 2 dias, um evento anual para honrar o dragão. O Duque estará presente, então ela poderá conhecer pessoas e fazer amigos. Ela se sente grata a Pierre pela oportunidade. De repente, os gêmeos chegam, cumprimentando-a felizmente. Os gêmeos assustaram Calypso. Eles foram enviados por seus pais e a convidaram para ir à sua casa. Judging pelo seu olhar, ela não está planejando ir. Os gêmeos sutilmente tentam fazê-la se sentir culpada, mas ela tenta evitar. Ela se pergunta se apoia Agamenon publicamente. Eles podem segui-lo em vez disso. Ela está ficando sem ideias neste ponto. Os gêmeos notam que a testa de Calypso se enruga quando ela está contemplando. A mãe deles também faz isso. Ela apenas sorri e diz a ambos para voltarem à aula, pois está prestes a começar. Ruba e Ruga querem que ela segure suas mãos antes de saírem, mas Calypso não quer. Posso imaginar sua frustração agora. Oh, meu! Assim que eles saem, Calypso ouve seu nome e diz aos outros para seguirem em frente. É Bayless. Ela não está contente e permanece em guarda. Esperando uma briga, ele não tem a intenção de lutar. Ele admite que não tem um verdadeiro motivo para brigar. Nunca lhe ensinaram a fazer isso. Em vez disso, ele diz que está curioso sobre ela. Frustrado com o tema repetido, ele vai direto ao ponto. Ele quer observá-la como uma potencial sucessora. O desempenho dela na reunião conquistou seu respeito. Sim, claro. Calypso, sendo a criança inteligente que é, pensa que ele só está tentando enganá-la. Ela agarra o braço do irmão e o avisa para não ter ideias engraçadas. Calypso está irritada com Bayless. Quando ele tenta socá-la, ela consegue desviar, mas seu poder se esgota rapidamente e ela culpa seu corpo pequeno. De repente, ele menciona o Festival do Dragão e decide segui-la. Isso irrita Calypso. Antes de sair, ele diz que a avó dela a chamou na mansão. Sua avó é tão rabugenta como sempre, comentando sobre seu tamanho sem cumprimentá-la. Ela menciona a empregada que Calypso denunciou, fazendo-a questionar por que isso só está sendo abordado agora. Calypso explica o incidente. A empregada interferiu nos bens da família e matou muitas crianças inocentes, deixando-a como a única sobrevivente. De repente, Pierre entra sem avisar. O que ele está tentando fazer aqui? Chocada com seu desrespeito, Ocula acredita que ele ficou louco depois de ser confinado em casa. Ela usa seu poder para ferir Calypso por raiva. Em um instante, Pierre absorve isso e a protege. Então, ele a recrimina por direcionar isso para sua filha em vez de para ele. Ela estava completamente louca por ferir uma criança. Pierre está ali porque é o certo para um guardião acompanhar sua criança. Quem sabe o que ela vai fazer? Ele correu uma distância tão grande por ela. Calypso o admira profundamente por isso. Como ele está ali, ela pode muito bem contar a ele sobre a empregada. Calypso já esperava uma resposta dele, mas ele insistiu em se livrar dela, deixando um choque assustado no rosto de Calypso. Lume, a empregada, relata seu passado como uma besta peixe-lua que foi maltratada por outras empregadas. Ela acabou como babá, onde pelo menos os bebês não a evitavam. Ela ficou ressentida com crianças com futuros brilhantes e tentou matar uma até conhecer Calypso, a criança que ela tinha como alvo. Calypso a amarra e a confronta, dizendo que a fará enfrentar tudo o que fez.
Lume acredita nela, sabendo que as vítimas lembram de cada detalhe. Sem mais nada a dizer, Calypso e Pierre a isolam. Calypso pergunta a Pierre se é estranho que ela lembre de algo há 10 anos. Ele a tranquiliza que até as crianças podem carregar dor e promete, como o pai dela, que está ali para protegê-la. O momento suaviza até que ele diz que ela soa como sua mãe, o que Calypso considera um insulto. Olha essas duas. Mais tarde, quando sua avó questiona por que ela quer ir ao festival, Calypso responde que quer mostrar quão ótimos os homens besta aquáticos são. Divertida, Ocula permite que ela vá. Antes de se despedir, Ocula diz a Calypso para viver o suficiente para que ela se lembre de seu nome. Antes que ela possa responder, Pierre já declara que a protegerá. Desconcertada com sua preocupação, ela pede que ele saia. Eles então conhecem Leila para decidir o destino de Lume. Leila não tem certeza de como lidar com tudo em 2 dias, e Pierre também não, mas Calypso só consegue pensar no festival de amanhã. Um breve resumo do Império Dragão é apresentado. Estrangeiros o veem como luxuoso, mas a realidade é mais dura. Empregadas são silenciadas e punidas se resistirem. O temido Duque Dragão é rumor de ser um monstro. Enquanto uma empregada assustada entrega uma refeição a uma sala misteriosa, onde se diz que o Duque Dragão se esconde, ela se assusta com um barulho forte e foge. O som vem de uma criança. De manhã, os gêmeos cumprimentam Calypso para se despedir. Ela sente uma tristeza silenciosa, percebendo que pode ser a última vez. Eles notam sua hesitação. Ainda assim, ela tem que ir, se despedindo de Ruga e Ruba após uma despedida significativa. Sentirei falta deles também. Calypso se sente restrita na carruagem porque Pierre está dentro com ela. Pierre acredita que é melhor acompanhá-la por segurança emocional, dizendo que ela precisa aprender a diferença entre liberdade e indulgência. Para a privacidade, ela acha irônico ouvir isso de alguém ausente por 3 anos. Ela culpa Bayless por interromper sua jornada, o que levou Pierre a se juntar a eles. Pierre continua agindo de forma excessivamente paternal nos momentos errados, até mesmo beliscando suas bochechas como se ela fosse uma criança aprendendo a falar novamente. Isso torna difícil para ela responder. Testemunhas destemidas estão todas confusas com o comportamento excessivamente familiar de Pierre. Não é assim, você está apenas enganada. Pierre finalmente para, principalmente porque Bayless continua interferindo. Calypso observa seu pai discutir com alguém como Bayless e diz a ambos para levarem a briga para fora se vão lutar, ou ela simplesmente sairá na carruagem de Misa. A atmosfera fica silenciosa e estranha, e Calypso não consegue parar de pensar em más memórias, especialmente porque estão a caminho daquela terra. Ela tenta aliviar isso. Ao perguntar a Pierre sobre o festival, ele explica que há 3 no Império. Os povos do Dragão, Terra e Água costumam zombar do Festival da Água. Eles dizem que tem um cheiro de peixe. Enquanto a maioria dos festivais gira em torno de lutas, algo que Pierre é conhecido por vencer como o orgulho da família da Orca, Bayless se junta. Calypso fica curiosa sobre o Festival do Dragão. Ele a provoca dizendo para agir como presa se quiser aproveitar o festival plenamente. Calypso imediatamente se prepara para enfrentá-lo. Vamos lá, Bayless! Ela já estava envolvida. Depois que se acalma, pergunta sobre o Duque Dragão. É a única coisa que ela quer fazer hoje. Conhecer ele. Bayless diz o contrário. Seu humor muda como se seu único objetivo tivesse sido destruído. Por que não pode haver um Duque Dragão em um festival de dragões? De volta à propriedade Aquasdel, uma assembleia está acontecendo. O pai de Bayon está falando sobre como eliminar Calypso por causa da condicional de Bayon. De acordo com seu plano, Pierre não será um problema. O alvo é Calypso. Ela ainda não consegue acreditar. Um festival sem o Duque Dragão? Calypso sente como se não houvesse esperança, mas ela ainda entende que ele está escolhendo a paz. Momentos depois, a carruagem é atacada com intenção assassina. Pierre agarra Calypso firmemente. Com experiência, ele não sente medo. Ele usa seus poderes aquáticos contra os atacantes. A outra carruagem e os cavaleiros de Lord Pierre chegam na hora certa. Misa abraça Calypso com tanto calor. As empregadas assistem à luta. E assim, a batalha começa. Pierre e Bayless conquistam os atacantes ferozmente, usando suas habilidades. Um atacante tenta ir para cima de Calypso com uma espada, mas ela bloqueia o golpe com facilidade. Então, ela utiliza seu chute triplo. Ela passou os últimos 10 anos lidando com combate, afinal. Uau! Ela realmente é diferente para uma criança de 3 anos. De repente, uma mão a puxa para baixo através de um túnel secreto. As
Empregadas tentam alcançá-la, mas é tarde demais. Calypso consegue derrotar a mão misteriosa, mas está perdida no subsolo. Calypso recupera a consciência depois de um tempo. Ela então overheard o plano dos atacantes de matá-la. A intenção de eliminar Calypso pesa fortemente enquanto ela se esconde de perseguidores encapuzados que se aproximam. De sua conversa sussurrada, ela percebe que estão perigosamente perto. Seus ferimentos apenas tornam a fuga mais difícil. Pensando bem, ela monta que o ataque à sua carruagem era apenas uma isca. O verdadeiro perigo está debaixo da terra, onde inimigos como o bagre e a água-viva ocultam sua presença com stealth. Um plano tão calculado não é do estilo do seu tio. Deve ser coisa da sua tia. Vivemos pela matriarquia. Enquanto escuta-os descartarem vítimas com tanta casualidade, a urgência a domina. Ela se prepara para escapar apesar de sua condição enfraquecida. Uma cobra azul aparece de repente, mas, sentindo o perigo, ela ordena que fique escondida. Entrando em um buraco, ela tenta permanecer indetectada. Embora o medo persista, seu pai chegará a tempo? Um ruído repentino. Um coelho. Instintivamente ela corre, mas o movimento a expõe. Os perseguidores imediatamente a avistam e atacam, lâminas voando em sua direção. Embora ela desvie, a exaustão a domina. Desesperada, ela se pergunta se eles servem à infecção do Bey. Alguns hesitam, incertos de sua identidade, mas um assassino avança jogando facas em sua direção. Aceitando seu destino, Calypso fecha os olhos, só para as chamas azuis cortarem o ar de repente. Quando ela os abre, Baileys está diante dela. Calypso franze a testa, claramente ofendida quando seu companheiro de cobra azul é chamado de verme. Baileys a provoca levemente, perguntando se ela pretende comê-lo, mas ele rapidamente se corrige, notando que as orcas não comem cobras enquanto observa a criatura. Calypso percebe uma mudança significativa em sua intenção assassina anterior. Ela desapareceu completamente, agora substituída por uma curiosidade calma. De repente, uma aura sombria se espalha pela área, deixando-os ambos inquietos. Percebendo o que isso sinaliza, Calypso alcança a mão de Baileys. O pai deles está se aproximando. Embora Baileys questione por que deveria se importar em ganhar o favor, ele ainda pega a mão dela. Juntos, eles se apresentam como se estivessem unidos, disfarçando qualquer tensão para evitar provocar a ira de Pierre. Comportamento típico entre irmãos. Calypso agradece sinceramente a Baileys, e ele admite que não a desgosta e não a considera uma inimiga. Momentos depois, Pierre chega. Sua presença é avassaladora. Ele levanta Calypso sem dificuldade. Seu olhar é frio enquanto exige saber onde ela está ferida, prometendo infligir a mesma dor nos responsáveis. Calypso lhe diz calmamente que isso não importa mais. Os atacantes já foram derrotados. No entanto, Pierre discorda, não mostrando misericórdia ao garantir que nenhum deles fique vivo. Não é à toa que eles têm medo de Pierre. Mais tarde naquela noite, enquanto descansam em um campo aberto, Calypso corre em direção à comida, apesar de sua lesão. Observando-a, a raiva de Pierre se amolece. Baileys interrompe com uma proposta. Ele oferece 3 respostas juradas em troca do selo do assassino. Ele faz sua primeira pergunta. Pierre tem sonhado coisas estranhas? Pierre responde que não sonha há muito tempo. Isso deixa Baileys visivelmente desapontado, embora ele aceite a resposta. Enquanto isso, Calypso nota que sua cobra azul está enfraquecendo. Preocupada, ela a carrega enquanto busca comida. Pierre a levanta novamente, questionando suas ações. Ela explica que está ajudando um novo amigo. Isso faz Pierre admitir abertamente que está preocupado com sua lesão. Um pai presente que se importa. Que sorte. Por um momento, Calypso é impactada por seu comportamento. Isso a lembra de um pai cuidadoso de sua vida passada. Seu momento tranquilo é repentinamente interrompido quando a cobra fala. Assustada, Calypso ouve, enquanto ela explica que apenas aqueles com poder semelhante podem ouvi-la. Essa revelação a faz questionar sua própria natureza. Mas antes que possa refletir sobre isso, a cobra pede urgentemente para ser colocada em um grande corpo de água. Pierre tenta fornecer água, mas não consegue produzir o suficiente. Calypso rapidamente busca Misa, sabendo que ela pode ajudar. Embora Misa seja uma metamorfose imperfeita, Calypso confia profundamente nela. Após procurar, elas finalmente encontram uma fonte de água. Carregada por Pierre, Calypso observa enquanto a cobra entra na água e começa a beber. Ela consome muito mais do que o esperado. A quantidade imensa perturba todos. A cobra consome um lago inteiro, deixando um silêncio atordoado e levantando questões sobre sua verdadeira identidade e poder. A curiosidade se espalha entre o grupo enquanto eles questionam o que a cobra realmente é. Mas Calypso foca mais em seu comportamento estranho. Após meia hora, a cobra finalmente emerge, retornando às suas mãos e expressando sua gratidão. Ela se apresenta como Dente, um servo do Grande Duque Dragão. Nos próximos 2 dias,
Calypso aprende mais sobre Dente. O Duque Dragão havia retirado a maior parte de seu poder, deixando-o pequeno e enfraquecido. No entanto, seu vínculo continuava forte. Dente serve ao Duque enquanto o Duque permanece responsável por ele. Apesar dessa explicação, Dente havia sido deixado sozinho, algo que Calypso não consegue entender. Vendo uma oportunidade, ela se oferece para levar Dente de volta ao castelo do Duque Dragão. Isso é em parte por bondade e em parte motivado pelo seu desejo de conhecer o Duque Dragão pessoalmente. A ideia a anima, insinuando possibilidades futuras. Isso irá abrir portas. Calypso irá prosperar no mundo dos negócios. Enquanto viajam, Pierre a lembra de detalhes importantes. A família real estará presente no último dia do Festival do Dragão, enquanto o Duque Pantheon liderará da abertura. Sua família rivaliza até mesmo com a autoridade real. Cheira a problemas. Ao chegarem à Cidade do Dragão, Dente fica visivelmente animado, sentindo a presença do Duque nas proximidades. No entanto, quando Calypso pergunta novamente por que foi abandonado, Dente evita responder. Isso só fortalece sua determinação. Problemas surgem imediatamente. No momento em que chegam ao castelo, são mandados embora sem explicações. A hostilidade de longa data entre os habitantes da Terra e os seres aquáticos se torna imediatamente aparente, embora suas origens sejam desconhecidas. O conflito alcançou seu auge, até que Lady Aquila Aquacea Agile subiu ao poder por meio de sangue derramado entre seus parentes, forçando o silêncio sobre os habitantes da Terra. Nós não gostamos de discriminação aqui. Pierre, no entanto, vive de maneira diferente. Baylis o observa cuidadosamente, questionando se ele realmente toleraria tal discriminação. Quando o grupo é negado a entrada no castelo, Calypso entra em pânico. Usando charme e persistência, ela implora ao pai que os deixe ficar. O desdém do mordomo-chefe é óbvio, mas antes que ele possa agir, Pierre o manda longe com força esmagadora. Guardas chegam correndo, apenas para congelar ao ver Pierre exibir o aterrorizante poder da magia da água. Diante do medo, o mordomo se ajoelha e oferece o melhor quarto como desculpa. Merecido? Insatisfeito, Pierre o levanta novamente e permite que Calypso decida a compensação. Ela solicita audaciosamente se encontrar com o Duque Dragão. Embora relutante, o mordomo concorda sob pressão. Mais tarde, de sua varanda, Calypso reflete sobre seu conhecimento. Aqueles que se tornam a noiva do Duque Dragão nunca voltam vivas. O arrependimento a invade. Ela deveria ter aprendido mais em sua vida anterior. Atrás dela, Baylis a observa em silêncio, percebendo seu crescente desconforto. Baylis questiona Calypso, perguntando se ele sobreviveria se agisse contra ela mais cedo. Sabendo que Pierre está por perto, ela entende que ele não sobreviveria. Ainda assim, seu comportamento estranho a inquieta. Quando ele afirma que quer se aproximar dela, ela não acredita nele. Ele eventualmente admite que encontrará uma resposta melhor enquanto sorri. A bondade é questionável se vem de irmãos. Calypso reflete sobre os instintos de Orca, emoção ligada a combate e lealdade. No entanto, as ações de Baylis não se alinham com o que ela espera. Determinado, ela diz a ele que vai desaparecer após o festival. Ele se tornará o próximo chefe. Ele não discute e simplesmente sai. Pierre logo chega com notícias preocupantes. O festival pode ser cancelado devido a rumores envolvendo o Duque Dragão e a família imperial. Em busca de respostas, Calypso sai com ele. Tut revela pouco, apenas expressando seu desejo de retornar ao Duque. Ele percebe que ir embora quase lhe custou a vida. Sabe que deve voltar logo, ou o Duque sofrerá. O caos. E rompe no refeitório quando sua chegada é anunciada em alta voz. A identidade deles como moradores das baleias é revelada. Comentários hostis preenchem a sala, especialmente de um Beastman raposa. Quando o conflito explode, Pierre e Calypso retaliam sem hesitação. Calypso pergunta ao raposa derrotado sobre o cancelamento do festival. Ele afirma que foi decisão do Duque Dragão devido a uma doença, embora outros zombem da ideia, sugerindo discriminação em vez disso. Calypso sabe quão facilmente o boato se espalha. Um urso desafia a força de Pierre, comparando-o aos panteões. Irritada, Calypso incita seu pai a agir, e ele faz isso instantaneamente. Ai, ela é mimada. Mais tarde, Tooth pede a ajuda de Calypso para escapar. Ela concorda, mas insiste em sigilo. Tooth revela que o Duque está fortemente guardado, exigindo um aliado forte. Quando pressionado mais, ele se recusa a esclarecer, confirmando as suspeitas de Calypso. Quando Calypso entra no quarto de Pierre, ele imediatamente a levanta com magia da água, cercando-a de calor e elogios,
como um pai protetor. À primeira vista, ele parece genuinamente satisfeito, até orgulhoso dela. No entanto, Calypso nota algo perturbador por trás disso, um vazio, como se ele pudesse desaparecer a qualquer momento. Isso lhe lembra que, apesar de seu cuidado atual, seu vínculo em sua vida passada sempre foi frágil. Ele é um homem mudado agora. Calypso cuidadosamente muda a conversa, perguntando se ele sente o mesmo por Agamemnon ou Belis. Pierre evita dar uma resposta direta. Em vez disso, Calypso redireciona o tópico, comparando a arquitetura dos domínios dragão com a sua própria mansão. Usando isso como uma abertura, ela revela sua intenção de ficar para trás enquanto ele retorna. A princípio, Pierre trata isso de forma leve, dizendo que simplesmente permanecerá como seu guarda pessoal. Mas quando ele percebe que ela está séria, a atmosfera muda instantaneamente. Seu poder aumenta, a tensão se espessa no ar enquanto ele a avisa para não dizer algo tão imprudente. Mas, tão rápido quanto isso, ele se amolece, prometendo cuidar dela até que ela tenha crescido. Embora ela não desgoste de sua preocupação, Calypso não pode aceitá-la. As memórias de sua vida passada a lembram que ela não pode ficar, não importa o quanto as coisas tenham mudado. Naquela noite, ela escapa pelo balcão, com Tooth seguindo sua orientação. O local onde chegam parece errado, longe do grande castelo. Enquanto os guardas patrulham, aparece um Beastman camaleão, seguido de algo muito mais incomum, uma hiena. Enquanto se escondem, Calypso ouve uma conversa entre os guardas Beastman. De sua troca, ela percebe por que Tooth insistiu na necessidade de um aliado forte. Os guardas aqui não são comuns. Mais importante, suas palavras revelam uma verdade chocante. O grande castelo não é nada além de uma fachada. A situação real é muito pior. O Duque Dragão está morrendo. Tooth desaba com essa revelação, mas Calypso rapidamente o estabiliza. Não há tempo para hesitar. Enquanto procuram um ponto de entrada, eles descobrem uma rachadura estreita na parede, apenas o suficiente para ela passar. A proteção da trama está armando dentro. A atmosfera está estranhamente vazia. Não há guardas, não há serviçais e não há sinais de vida mantendo o lugar. Tooth a guia através dos corredores desconhecidos, dependendo de sua memória. Quando ela pergunta sobre o Duque, Tooth admite que sabe muito pouco. O Duque era recém-nascido e não entende, assim como os Beastmen lá fora. Logo eles encontram uma criada tremendo, carregando comida. Curiosa, Calypso a segue silenciosamente enquanto a criada se anuncia. Uma súbita onda de poder avassalador irrompe de dentro do quarto, abalando todo o corredor. É por isso que o Duque está sendo isolado. Ele está prestes a entrar em fúria. Apavorada, a criada solta a bandeja e foge. Quando a porta range ao abrir, Calypso vê um menino de cabelo azul, não mais velho que ela. Quando ele se ajoelha diante da comida estragada, ela avança, a raiva crescendo. A verdade se torna clara. Sua condição não é um acidente. Está sendo permitida, até mesmo orquestrada. Deixando de lado seu choque, Calypso rapidamente recupera o foco e ajuda o Duque Dragão a se levantar. Ela se apresenta calmamente, estabilizando o momento tenso. O Duque imediatamente reconhece Tooth e insiste silenciosamente para que falem dentro de seu quarto. Uma vez dentro, Tooth se reencontra com o Duque, mas algo parece errado. Sua expressão permanece em branco, quase sem vida. Calypso fica inquieta, temendo não conseguir se comunicar com ele adequadamente. Incitando Tooth a explicar, ela descobre a verdade. O Duque não está ignorando ela. Ele simplesmente não entende. Os Duques Dragão nascem sem pais ou orientação. Eles são seres poderosos, mas emocional e mentalmente subdesenvolvidos. Familiares como Tooth não são suficientes para ensiná-los. O silêncio do Duque não é rejeição, mas ignorância. Chame os serviços de proteção à criança. Por favor. Tooth, então, revela o que ouviu. Os Homem-Besta acreditam que as explosões incontroláveis do Duque o tornam inútil para o Império. Embora os Duques Dragão sejam essenciais, eles são contidos. Se tornarem perigosos demais, são abandonados para morrer. As palavras atingem Calypso profundamente, refletindo seu próprio passado. Cerrando o punho, ela pergunta se o Duque pode controlar o tempo e o espaço. Tooth confirma que pode, mas não ainda. Ele ainda é muito inexperiente. Isso a enche de esperança. Se ele se tornar mais forte, poderá mudar tudo. Quando o Duque pergunta gentilmente seu nome, repetindo-o como se o estivesse memorizando, algo muda dentro dela. Ela sorri e toma uma decisão. Oferece a ele um acordo para ir com ela, onde ela o protegerá e lhe dará liberdade. Sem hesitar, o Duque aceita. Calypso responde com seu sorriso mais radiante até aquele momento. Calypso mapeia cuidadosamente como extrair o Duque da mansão, planejando cada passo com precisão. Ela instrui Tooth a permanecer ao lado do Duque, prometendo voltar no dia seguinte com ajuda. Essa ajuda, ela decide, será Pierre. Quando se aproxima dele, explica tudo. Seu encontro com o Duque, sua condição e o perigo ao seu redor.
redor. Pierre ouve em silêncio antes de concluir que ela precisará de um aliado poderoso para ter sucesso. No entanto, ele a lembra que o Duque Dragão está preso ao Império por um juramento feito com o primeiro imperador. O Duque não pode simplesmente sair sem permissão imperial. Ao ouvir isso, Calypso hesita. Seu plano desmorona em um instante, mas Pierre interrompe sua derrota, lembrando-a que ela já tinha a intenção de permanecer dentro do Império. Se for assim, seu plano não é impossível, apenas incompleto. Ele acrescenta que se ela realmente deseja prosseguir, deve deixá-lo compartilhar o peso do planejamento. Só então ele pode ajudá-la, não apenas como um mestre, mas como seu pai. Então há um caminho. Pierre só quer estar envolvido. Calypso se ilumina com suas palavras, o calor substituindo sua frustração anterior. Ela começa a explicar seu plano de resgate em detalhes. Mas Pierre, de repente, sente alguém se aproximando. Um mordomo chega, anunciando que todos os convidados devem se reunir no Salão do Dragão no local. Calypso vê o homem-besta hiena que encontrou anteriormente. Bayless a questiona, mas ela evita responder. O salão se enche de sussurros com a presença de Pierre, embora ele permaneça indiferente, a menos que afete ela. Pierre, você é tão legal. Enquanto Pierre e Bayless discutem, o olhar de Calypso pousa em uma figura inesquecível, Davana Pentarion. Pierre nota a leve expressão de descontentamento no rosto de Calypso enquanto seu olhar se fixa em Davana Pentarion. Quando ela admite em voz baixa que não gosta dele, Pierre segue sua linha de visão. Acima deles, Davana cumprimenta a multidão antes de entregar notícias indesejadas, que o festival está cancelado. Eu me pergunto o porquê. Uma voz se eleva, pedindo uma explicação, mas Davana responde calmamente que o Duque Dragão está doente. O salão se agita com reações mistas, mas a expressão de Calypso escurece. Ela sabe a verdade. Esse atraso não terminará aqui. Mesmo no próximo ano, o festival provavelmente será adiado. Esta é sua única chance. Se ela quiser salvar o Duque, deve agir agora, rapidamente e sem hesitação. De volta ao seu quarto, Bayless a observa de perto, sentindo algo sob sua calma. Calypso finge ignorar, afastando sua suspeita e lhe pedindo para sentar. Ela admite que não pode manter sua promessa de ficar, mas garante que voltarão juntos. Bayless a estuda, seu poder mudando inconscientemente com suas emoções, algo que a deixa atordoada, por um momento. Quando ele pergunta sobre sua recusa em se tornar a chefe da família, ela reafirma sua posição com firmeza. Ele não discute, preferindo esperar que o futuro se desenrole. Mais tarde naquela noite, Calypso e Pierre entram em ação. Eles retornam ao castelo escondido, apenas para encontrar a entrada secreta já selada. Felizmente, avistam uma janela quebrada. Calypso aponta para ela e pede a Pierre que a jogue para dentro. Apesar da hesitação, ele a envolve firmemente em seu manto, como um bolinho antes de lançá-la pela abertura. Calypso é trazida para dentro em segurança, graças à proteção de Pierre. Ela imediatamente chama Tooth e se reúne com ele. Sua saudação é sincera, mas urgente. Perto dali, ela vê o Duque Dragão comendo desajeitadamente e sem cuidados. Seu estado desleixado a choca. O Duque a nota e a cumprimenta diretamente, deixando Calypso momentaneamente atordoada. Ao ver sua condição, ela instintivamente oferece a ele seu manto. A inteligência emocional de uma criança supera a de um adulto. Tooth informa que os preparativos estão completos, e até um relatório narrativo foi organizado. Confusa. Calypso ouve enquanto Tooth explica. Ele não pode sair. Ele deve ficar para trás como um substituto para o Duque. Ele ativa sua habilidade e se transforma no Duque. Agradecendo-a por tudo, Calypso promete que voltará quando estiver mais velha. Ela jura voltar por ele. Eles trocam um juramento de confiança e dever. Após um último adeus, ela parte. O verdadeiro Duque a abraça, enquanto Pierre mais uma vez os carrega usando seu poder. No entanto, a janela quebrada alerta os guardas próximos. Instantaneamente, eles escondem sua presença. A poucos passos de distância, os bestas homens-gênios camaleões e hienas chegam, se aproximando do esconderijo deles. Os bestas homens-gênios camaleões e hienas mostram pouca urgência. Eles presumem que o Duque Dragão nunca tentaria escapar. Usando a distração, Pierre escorta Calypso de volta ao quarto deles em segurança antes de partir para outros assuntos. Sozinha, Calypso lê o relatório de Tooth. Ela descobre que os dragões devem desenvolver emoções através de vínculos, e não por instrução. Ela se volta para Ashion, oferecendo calor e conforto. O Duque Dragão, Ashion Pontus, se inclina em seu toque. O nome ressoa dentro dele. Calypso promete que ele não sofrerá a sorte que ela uma vez viu, e que ele ganhará liberdade através de sua própria vontade. Oh, que conselho maduro! Ela envolve uma manta ao redor dele enquanto ele se agarra à sua mão e sussurra. Meu. Ela interpreta isso como referindo-se à manta. No dia seguinte, eles iam
sussurram com medo sobre Pierre enquanto partem na carruagem Aquazedel. Dentro, Calypso pressiona por respostas, mas Pierre retarda sua explicação. Baileys questiona o segredo. Calypso então revela Ashion debaixo da manta, chocando Baileys. Corajosamente, ela lhe oferece a chefia em troca de cooperação. Mesmo que Pierre pareça surpreso pela oferta de Calypso, ela ainda se mantém firme em sua palavra. Baileys, no entanto, mostra pouco interesse no arranjo. Ele se concentra em por que o Duque Dragão está dentro da carruagem. Os dois fazem um acordo. Informação em troca de cooperação, selada com um juramento ao mar. Baileys insiste que a verdade também seja contada à avó de Calypso, citando uma brecha no contrato. Mesmo que a existência do Duque Dragão não possa ser falada diretamente, revelar sua presença em Aquas Seadale pode representar uma ameaça. Calypso desconfia da matriarca, contando apenas com Aetion e Pierre. Mas, apesar de sua desconfiança, Baileys cooperará como ela deseja, selando o acordo deles. Pierre interrompe abruptamente as negociações quando assassinos de seu tio emboscam a carruagem. Os dois mais ousados saem para lutar enquanto Calypso permanece com Aetion. Enquanto Pierre e Baileys lutam contra os atacantes, Calypso lê as anotações que Tooth lhe deu para aprender mais sobre dragões. Ela agarra as mãos de Aetion, confiando que ele pode ajudá-la a ver seus pais através de suas habilidades de tempo e espaço. Aetion parece entender enquanto eles pressionam suas testas juntas. Eles silenciosamente concentram sua vontade para formar uma ponte além do tempo e espaço, esperando vislumbrar seus pais através de seu dom escondido. Depois disso, o vínculo entre os dois se torna inquebrável. O mundo ao seu redor se fragmenta em quietude enquanto ela se torna translúcida. Ela vê uma cidade moderna voando pelas ruas até chegar à sua antiga casa. Ela vê seu pai e sua mãe vivos, falando felizes e alheios ao seu olhar. Um alívio a invade ao ver seus pais vivos e bem. Sua casa ainda está cheia da mesma calor que ela se lembra. A atmosfera suave e familiar é quase o suficiente para fazê-la acreditar que realmente voltou. Mas essa ilusão se despedaça quando ela percebe que agora eles têm uma criança biológica. A visão a despedaça. Depois de suportar 60 anos em outro mundo, ela não consegue suportar a ideia de que foi substituída. Que dificuldades uma criança deve passar. Lágrimas caem enquanto ela chora, convencida de que eles a esqueceram. No entanto, seu coração se agita quando sua mãe menciona suavemente seu nome. A esperança brilha, apenas para ser esmagada quando seu pai, sobrecarregado pelo tempo, sugere deixá-la ir. Calypso grita para que eles não a esqueçam, mas antes que ela possa alcançá-los, é puxada de volta para o mundo da fantasia. Sem que ela saiba, sua presença alcança seu verdadeiro pai, que desmorona, incapaz de realmente esquecer sua filha. Memórias de Xion, seu amor, suas risadas e sua paixão permanecem vívidas, junto com a dor de perdê-la. De volta ao acampamento, Calypso olha fixamente para o fogo. Pierre nota o vazio em sua expressão. Ela se vai sem dizer uma palavra, e apesar da observação silenciosa de Ashion sobre seu estado quebrado, Pierre a segue floresta adentro. Calypso perambula pela floresta, sobrecarregada por memórias do amor de seus pais. Mas ao lado daquele calor há amargura, porque eles estão aprendendo a seguir em frente sem ela. A realização a esmaga. Todas as suas lutas, todos os seus sacrifícios. E agora ela não tem mais para onde voltar. Não, você tem Pierre. Calypso desmorona, soluçando descontroladamente quando Pierre de repente aparece. Ele lhe diz que alguém tão forte quanto ela não deveria desmoronar por algo pequeno. Contudo, ele reconhece que sua dor é mais profunda do que ele pode ver. Ele estende a mão, oferecendo conforto. Mas Calypso, consumida pela autopiedade, reage de forma agressiva. Ela grita que tudo o que sempre quis foi uma vida boa. Surpreendido, Pierre responde com tranquilidade. É semelhante às palavras que ecoam na voz de seu pai. Sem pensar, Calypso o chama de pai. A palavra surpreende os dois. Ela pede um abraço, agarrando-se a ele enquanto chora. Eu te avisei. Neste momento, ela começa a perceber que o amor que deseja pode já ter sido dado de volta no acampamento. Baileys observa seu apego, mas Pierre o silencia com um olhar. Ashion gentilmente enxuga suas lágrimas. Calypso decide que vai parar de perseguir sua antiga casa. Em vez disso, ela seguirá em frente, cumprindo sua promessa e confiando nas pessoas ao seu lado. A jornada do grupo é interrompida quando a roda da carruagem quebra. Calypso, sentada na parte de trás, aprecia silenciosamente a distração da atenção constante de Pierre, Ashion
e até mesmo Baileys. Seus pensamentos são interrompidos por risadinhas suaves quando ela se vira para ver a Xian sendo vestido pelas criadas. A Xian na boneca Barbie. Ela se lembra do momento tenso de revelar sua identidade. No entanto, a equipe permanece leal, especialmente Misa, em quem ela confia completamente. Enquanto a carruagem é consertada, Calypso se deita na grama e desfruta da calma até notar Baileys olhando. Ela o desafia, mas ele a dispensa, expressando preocupação sobre seu choro na noite anterior. Seus sinais mistos a confundem. Baileys insiste que ela deveria se tornar a líder dos Aquazedel, argumentando que sua força e potencial superam todos os outros. Ele até declara que se ela o superar, ele a seguirá. Calypso descarta isso como absurdo, prometendo em vez disso derrotá-lo um dia, o que o faz sorrir estranhamente. Enquanto retornam, seus pensamentos persistem. Uma nova vida começa a tomar forma, não uma de repetição, mas de propósito. Vingança. Pierre interrompe seus pensamentos, percebendo a determinação em sua expressão quando ela declara sua ambição de liderar e se vingar. Ele não se opõe a ela, mas sim a apoia. Calypso declara abertamente seus planos de vingança, e Pierre a apoia sem hesitar. No entanto, sua visão está longe de ser nobre. Calypso pretende derrubar sua avó e desmantelar aqueles que a prejudicaram. Pierre permanece impassível, até provocando-a ao perguntar qual vingança ela planejou para ele enquanto a carrega. Calypso ri, agarrando-o com força. Ela sabe que nunca poderia buscar vingança contra ele. De volta à carruagem, enquanto Calypso dorme, Baileys questiona Pierre sobre sonhos estranhos. Pierre admite que não tem nenhum, devolvendo a pergunta a ele. Baileys permanece evasivo, mas seu silêncio revela mais do que palavras. Ele se lembra de um sonho recorrente. Uma garota que o inspira, o apoia e se sente como família. No entanto, cada sonho termina com sua morte. Eu me pergunto, quem será? Calypso suspeita de hostilidade de Baileys. Sua verdadeira luta é entender se ela é a garota em seus sonhos. Ele assegura a Pierre que nunca a machucaria, embora não consiga explicar seus instintos conflitantes. Ao chegarem ao castelo, Pierre toma uma decisão assustadora de caçar e atormentar todos os envolvidos na tentativa de assassinato. Calypso fica atônita, especialmente ao ouvir ele falar sobre isso de forma tão casual durante o jantar. Honestamente, eu também ficaria atônita. Nos dias seguintes, explosões ecoam em territórios distantes. Então, semanas passam, depois anos. 2 anos depois, Calypso, agora com 5 anos, vai à escola acompanhada de companheiros de confiança, ciente de que seu pai está por trás de tudo. Na escola, Calypso se despede dos gêmeos, embora Ruga demore mais para olhar para ela do que o normal. A academia Aquazedel é dividida em níveis primário e secundário. No entanto, Calypso já avançou além de sua idade, agora estudando em classes superiores. Calypso, a aluna exemplar apesar de sua excelência, enfrenta rumores. Eles a seguem, especialmente de famílias afetadas por conflitos passados. Quando confrontada, ela os silencia com uma presença quieta, mas aterrorizante, lembrando-os de que estão vivos por causa de sua misericórdia. À medida que as aulas continuam, ela retorna à sua fachada alegre. No entanto, internamente, ela reflete sobre o caos causado pela vingança de seu pai. Suas ações implacáveis a preocupam, não por causa de seus alvos, mas porque ela sabe que seu poder é limitado. O uso excessivo disso pode custar-lhe a vida. Sua determinação se fortalece, e ela não permitirá que ele morra. Mais tarde, os gêmeos se aproximam dela sem hostilidade, convidando-a para o almoço. Surpresa, ela aceita. Eles compartilham um piquenique pacífico, e depois, pedem para acompanhá-la até em casa. Ela se recusa a princípio, mas a persistência deles a faz hesitar. Recordando que pode em breve partir para Dragon City, ela tranquiliza Ruga gentilmente. Enquanto se separam, os gêmeos decidem secretamente segui-la. Eles estão determinados a ficar próximos. Calypso retorna para casa após evitar os gêmeos. Ela só encontra Pierre ensinando Aishan a magia da água. Sua atenção se desvia para as queimaduras no rosto de Aishan. Ela corre até ele, preocupada. Pierre explica que foi causado por comida quente. Aishan ainda luta com sensações básicas enquanto ela cuida dele. Pierre nota que Aishan provavelmente nem percebeu que estava ferido. Embora ele tenha aprendido rapidamente, entender emoções e respostas físicas continua sendo difícil. Calypso se pergunta se duques dragões nascem sem essas emoções. Pobre Aishan. No dia seguinte, Calypso está pensativa enquanto caminha. Equilibrar a escola, a condição de seu pai e o desenvolvimento de Aishan se torna esmagador. Enquanto pensa em quem pedir ajuda, ela não percebe que os gêmeos a seguem secretamente. Porém, eles não estão sozinhos. Escondido nas sombras, alguém mais a observa com clara intenção maliciosa. Percebendo isso, os gêmeos permanecem ocultos, entendendo por que Calypso se recusa a deixá-los andar com ela. Após o perseguidor desaparecer, Ruba e Ruga ficam tensos e incertos. Eles sabem que não podem ignorar o que viram.
Eles decidem primeiro descobrir a identidade da pessoa que segue Calypso antes de tomar mais ações. Uma semana depois, durante o intervalo, os gêmeos se aproximam do quarto de Calypso, apenas para encontrá-lo vazio. De repente, Agonor aparece atrás deles, já ciente de quem estão procurando. Quando perguntam, um colega de classe revela que Calypso foi chamada para fora por Grayson Harrington. No momento em que ouvem seu nome, a urgência se instala. Eles correm para encontrá-la do lado de fora. Calypso segue Grayson. Uma sensação de familiaridade a incomodando, embora ela não consiga identificar. O que importa mais é a hostilidade que ela sente dele. Ele a leva para uma sala isolada. No momento em que ela entra, a armadilha é ativada. Ela é imediatamente cercada, 5 contra 1. Isso é tão injusto, Grayson a provoca. Mas Calypso contra-ataca com palavras, ferindo seu orgulho ao não se lembrar dele. Enraivecido, ele revela seu ódio, afirmando que sua família sofreu por causa dela. Enquanto isso, do lado de fora da porta trancada, os gêmeos chegam gritando seu nome, inconscientes do perigo que se intensifica dentro. A raiva de Grayson transborda enquanto ele explica tudo. Sua família foi expulsa, seu lar destruído. Tudo porque Pierre mirou em quem estava envolvido na tentativa contra Calypso. Para ele, a existência dela é a causa do sofrimento deles. Calypso, no entanto, acha seu raciocínio falho. Seu pai poupou suas vidas e até lhes deu recursos. Para ela, o ressentimento deles parece deslocado e irracional. Mas Grayson não tem interesse em debater. Ele está ali por vingança. Brigas, não cérebro. Confiante em seus números, eles a zombam, afirmando que ela é fraca, já que esconde suas habilidades. Calypso permanece em silêncio, sabendo que ocultou sua força para evitar a tensão e proteger seus segredos. Quando eles atacam, tudo muda. Ela se move rapidamente, quebrando suas armas e derrubando-os com força esmagadora. O pânico começa a se espalhar entre eles. Então a porta treme. As vozes dos gêmeos ecoam do lado de fora. Grayson, vendo uma oportunidade, sugere capturá-los. Mas Isaac recusa, não querendo escalar ainda mais as coisas. À medida que a tensão aumenta entre eles, Calypso aproveita o momento e grita um aviso. Em vez de fugir, os gêmeos liberam um poderoso ataque de frequência sonora. Desorientado, o grupo de Grayson vacila. Calypso agarra Ruba e Ruga, e juntas, elas correm. Ao escaparem, Ruga percebe algo certo desta vez. Calypso não os deixará para trás. Enquanto os três correm, Ruba de repente tropeça, desacelerando-os enquanto o grupo de Grayson rapidamente reduz a distância. Calypso e Ruga imediatamente se viram, recusando deixar Ruba para trás. Elas o ajudam a se levantar, mas ao fazer isso são forçadas a enfrentar Grayson mais uma vez. Por um breve momento, Calypso considera acabar com tudo usando seu poder para resolver a rixa de uma vez por todas. A tensão aumenta e o ar fica pesado com sua hesitação. Antes que algo se intensifique, Agonor invade a cena, agarrando rapidamente os três e correndo. Sua intervenção súbita interrompe a confrontação completamente. Embora sua fuga imprudente só alimente a raiva de Grayson, atraindo mais atenção para o caos, Agonor para o resgate! Eles correm direto para o escritório de Layla, surpreendendo-a antes que ela possa reagir. Momentos depois, Grayson também entra, cego de raiva, mas apenas para congelar sob o olhar aterrador de Layla. Logo, todos estão sentados e forçados a explicar a situação. Os gêmeos testemunham, contando claramente tudo o que aconteceu com Calypso, deixando pouco espaço para discussão. Layla rapidamente põe fim ao conflito. Depois, os gêmeos se encontram animadamente com Calypso, do lado de fora, aliviados e felizes. Calypso os agradece, mas ela avisa firmemente para não se envolverem novamente em perigo. Ela dá um tapinha em Agnar como agradecimento. A carruagem dos gêmeos a leva para casa. Roga abraça Calypso apertado, prometendo que um dia a seguirão. Eles não têm ideia de que Aishan testemunha tudo. No momento em que Calypso entra na mansão, Aishan corre em sua direção e a puxa para um abraço apertado. A força repentina a pega de surpresa. Parece mais forte do que o usual, quase desesperado. Há algo diferente em suas ações. Hoje, é algo que ela não consegue nomear imediatamente. Aishan diz calmamente que também quer abraçá-la. Seu tom carrega um sutil toque de ciúmes. Calypso hesita, então acaricia gentilmente a cabeça dele em um gesto de reassurance. Naquele momento, ela percebe claramente que Aishan está começando a desenvolver emoções. Ele está lentamente aprendendo o que significa apego. O ciúme é uma forma que puxa o coração. Antes que o momento possa se estabelecer, Pierre chega. Sua expressão escurece, instantaneamente ao vê-los. Ele rapidamente os separa, quebrando a atmosfera. Calypso nota seu humor e pergunta o que há de errado. Pierre
responde que sua mãe o convocou. Mais importante, sua família agora o considera como um possível herdeiro. A revelação surpreende Calypso. A posição de Pierre está mudando de maneiras que nem ele pode ignorar completamente. Frustrada, Calypso começa a repreendê-lo sobre seu comportamento imprudente. Ela menciona as explosões, a destruição e o caos que ele continua a causar em diferentes territórios. Shiva menciona o que aconteceu na escola, esperando fazê-lo refletir. Pierre ouve, mas sua resposta é direta. Ele diz que deveria ter feito pior. Calypso faz uma careta, percebendo mais uma vez que suas palavras não estão chegando até ele. 3 anos depois, Calypso agora tem 8 anos. No café da manhã, ela ouve relatos de mortes, distúrbios e tentativas de assassinato dirigidas a ela. Embora Pierre tenha limitado sua retaliação, as consequências de suas ações passadas ainda se espalham. Rumores também circulam que ela não é realmente uma gênia, já que continua presa no mesmo ano acadêmico. Mais tarde, ela conhece Elia, adentrando mais profundamente no mundo político que envolve a família Aquaceadel. 4 anos após ser colocada em liberdade condicional, a condição de Bayan piorou além da salvação. Sua mente se deteriora e suas tendências violentas entram em colapso. Atrás de uma janela durante seu julgamento, ele olha ameaçadoramente para seu pai, que só pode assistir impotente. Bayan se tornou algo irreconhecível. Ele se diverte atormentando crianças mais fracas, tratando-as como brinquedos. Seu pai percebe, com crescente temor, que não pode mais controlá-lo. Ele só pode oferecer apaziguamento, mas apaziguamento só piorará. Eu temo. Kayla chega com a filha mais nova, Lilabelle, interrompendo seus pensamentos. O pai de Bayan insiste que deve continuar encontrando maneiras de conter seu filho. Ele se apega à crença de que ainda pode voltar ao normal, mas Lilabelle o desafia friamente, apontando que já faz anos. Bayan não é mais recuperável. Suas palavras carregam uma frieza final, como se alguém devesse acabar com ele de uma vez por todas. Essas crianças são assustadoras. Dias depois, Calypso recebe um relatório de Agamemnon de que Bayan está morto. A notícia é inquietante. Em sua vida passada, sua morte ocorreu muito depois. Isso significa que sua vida presente realmente está mudando. A explicação dada é suicídio, mas isso não a convence nem um pouco. Conhecendo sua natureza e o esforço que seu tio investiu em sua recuperação, Calypso suspeita do contrário. Seus pensamentos imediatamente se voltam para Lilabelle. Calypso pergunta a data do funeral para se preparar para seu próximo movimento. Mais tarde, Hyla se encontra com Lilabelle em particular em seu escritório, fechando a porta enquanto essa atmosfera se torna silenciosa e controlada. Ela reformula calmamente a morte de Bayan como uma correção necessária para proteger a estabilidade da família. Ela insiste que Lilabelle agiu por julgamento e não por emoção. Antes de deixá-la sair, Hyla avisa que poder não significa nada sem percepção. Ela a lembra de que os outros não aceitarão a verdade tão facilmente. Ao sair, Lilabelle não esperava encontrar Calypso e Agamemnon do nada. Calypso se afasta de Lilabelle. Suas palavras pairam no ar como um aviso silencioso. Ela diz a Lilabelle diretamente que ela está sofrendo da mesma doença que seu pai. Observando cuidadosamente qualquer reação, ela se lembra de como em sua vida passada, Lilabelle só revelava sua verdadeira força quando já estava à beira da morte. Desta vez, no entanto, tudo parece diferente. Lilabelle se movimenta mais cedo, de maneira mais deliberada. Mesmo assim, Calypso permanece inabalável. Ela sabe que sua própria força é superior. Ao passar, ela tem certeza de que Lilabelle irá sobrepensar cada palavra entre elas. A doença que compartilham pode ser uma fraqueza, mas não é o fim. Existe uma cura em algum lugar, simplesmente ainda não foi encontrada. Agnar imediatamente a questiona assim que estão sozinhos. Incapaz de aceitar que Lilabelle poderia matar seu próprio irmão, ele continua pressionando por uma explicação diferente. Calypso confirma isso a cada vez. A força que ela diz não é apagada pela doença. Muitas vezes, é aguçada por ela. Quando Agnor pergunta se ela pode derrotar Lilabelle, ela apenas sorri. Nós amamos uma rainha que não se sente ameaçada. Em casa, Ashion a cumprimenta silenciosamente. Pierre está ausente, saindo da mansão. Ainda assim, Calypso se senta à janela, acariciando a cabeça de Ashion, enquanto reflete sobre seu crescimento emocional. Embora ele ainda não possa sair da mansão livremente, ela promete em silêncio reuni-lo com Tooth quando Pierre voltar. Ashion fica inquieto. Agnor avisa que tal apego pode se tornar perigoso. Naquela noite, Calypso decide que irá ao funeral, não para lamentar, mas para confrontar Lilabelle. No funeral, sussurros percorrem a multidão quando Calypso chega com Pierre e Agnor. Entre os presentes está Atlin,
o irmão mais velho, cujo olhar intenso não passa despercebido. Conhecido por seu temperamento violento, sua presença sozinha cria tensão. Parece que o drama vive nesta família. Pierre sai brevemente para buscar flores, lembrando Calypso de chamá-lo se algo acontecer. Agamenon observa o quanto Pierre mudou. Embora rumores sobre Calypso continuem a circular, os gêmeos logo chegam, cumprimentando-os calorosamente. Seu momento é interrompido quando Atlin passa, forçando os outros a se afastarem com sua presença. Calypso percebe o desejo de Agamenon de confrontá-lo, mas escolhe a contenção por enquanto. À medida que o funeral começa, os costumes deste mundo são observados. Nenhum deus é adorado, apenas o oceano, que é acreditado como a origem da vida. Os guerreiros são devolvidos a ele com honra. Calypso levanta a mão para falar, ignorando o aviso sutil de sua avó. Ela questiona se a morte de Bayer merece tal honra. Ela a chama de nem nobre, nem digna. Os rumores se espalham. Ela apresenta evidências. Um frasco de veneno de coral azul. Lilabelle contra-ataca, alegando que derrotou Bay em batalha. Para provar isso, ela exibe sua magia, impressionando muitos. Mas se for verdade, Calypso propõe examinar seu corpo, forçando a verdade a vir à tona. A confiança de Calypso não é infundada. Ela já garantiu informações através dos Harringtons, uma família conhecida por sua vasta rede e habilidades telepáticas. Através de conexões passadas e alianças cuidadosas, ela aprendeu a verdade por trás da morte de Bane. Sua avó abre o caixão para examiná-lo. Quando as evidências são reveladas, sua raiva explode. Sentindo perigo, Hela intervém, mudando a narrativa. Ela afirma que a morte de Bayon foi uma punição necessária por sua crueldade, desviando a culpa para outra figura, a rainha Nevera, que confessa falsamente. A desculpa mais fácil é passar o fardo. A situação se transforma em algo administrável para a família deles. Lilabelle escapa de punições severas, embora sua grande estreia esteja arruinada. Depois do funeral, enquanto a multidão se dispersa e os sussurros continuam, Calypso se aproxima de Lilabelle diretamente. Ela estende a mão, não em paz, mas em desafio. Ela reconhece a força e a ambição de Lilabelle, apontando que ela também visa se tornar a cabeça da família. Yet, instead of clashing, Calypso offers something unexpected. She suggests cooperation. Lilabelle hesitates, questioning how Calypso knows so much, including her illness. Calypso apenas sorri, deixando-a com perguntas sem resposta, e a sensação inquietante de que ela já está sendo superada. Calypso pressiona Lilabelle ainda mais, atingindo diretamente sua ambição. Ela afirma claramente que Lilabelle quer se tornar a cabeça da família, mas nunca a superará. Mesmo assim, Calypso entende sua natureza. Lilabelle não é alguém que se rende. Se pressionada, ela prefere a morte a ceder. Portanto, Calypso lhe dá uma escolha: ou trabalhar para ela ou ser esmagada. Para provar seu ponto, ela libera uma fração de seu poder. O chão treme. O ar fica tenso sob o peso de sua presença. Não é suficiente para destruir, mas o suficiente para mostrar a enorme diferença entre elas. A ameaça é clara, como pai, como filha. Contudo, por trás disso, há algo mais profundo. Em sua vida passada, Lilabelle era alguém que ela uma vez chamou de amiga. Mesmo após a traição, Calypso lamentou por ela. Desta vez, ela se recusa a perdê-la novamente. Em vez disso, oferece algo maior, uma cura para sua doença. Lilabelle hesita, abalada, questionando por que Calypso iria tão longe. Calypso responde simplesmente: se lutarem, apenas a avó dela se beneficiará. Então ela revela seu verdadeiro plano para destroná-la. 2 dias depois, após uma provação, Lilabelle aceita. Calypso brilha de felicidade genuína. Um de seus desejos se tornou realidade. Ela pede a Pierre para carregá-la, compartilhando animadamente seu próximo objetivo: encontrar uma cura para sua doença. Pierre fica surpreso, mas garante que viverá mais tempo por Calypso, que está trabalhando duro por isso. Naquela noite na varanda, Pierre diz a ela para não se preocupar muito. Calypso faz bico. Ela se lembra da destruição que ele causou. Quando ele pergunta qual será seu próximo movimento, ela admite que deve esperar. O que pode criar a cura ainda não apareceu. Então, pessoal, o que vocês acham desta história até agora? Por favor, se inscrevam e ativem as notificações para atualizações sobre esta e todas as nossas outras histórias. Vocês podem ser os primeiros a saber quando elas forem lançadas. Muito obrigado pelo apoio. Até a próxima!